Você tem dificuldade em falar em um vídeo? E será que existe uma maneira certa de começar? É isso que a gente vai ver no podcast de hoje. Bom, hoje eu vou falar com ela, que é especialista em marketing, vendas, comunicação e tem uma trajetória de transformação pessoal e superação. Eu vou falar com ela, Débora Brindaroli. Débora, Tudo bem, Alan? tudo bom? Muito obrigado por você ter separado um tempinho na sua agenda e ter vindo aqui prestigiar o nosso podcast, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Quem é Débora hoje? Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Alan, a oportunidade, a você, o Johan, a Vice Lançamentos, né? Por essa oportunidade. Eu gosto bastante de conversar, né? Sou da área da comunicação, então vai ser um bate-papo legal aqui. Bacana. E antes da gente mergulhar nesse seu assunto do seu trabalho, quem é Débora hoje? Conta mais um pouco sobre você. Você é natural de que lugar? Como você sempre foi daqui? Não, Alan, eu até brinco, né, eu trabalho muito com os treinamentos, então eu gosto sempre de fazer uma apresentação diferente, né? Meu lema aí é autenticidade. Aí a minha apresentação tá lá assim, ó, meio curitibana, meio maringaense com alma praiana, e que mora longe da praia. Mas eu nasci em Curitiba. Curitiba. Sou curitibana, mas sou legal, tá? Sou simpática, converso bastante. Aliás, todos os curitibanos são, gente, é só pegar amizade com eles. E vim pra Maringá quando eu tinha 21 anos. Né? Já metade da minha vida, que eu já vou fazer 44 agora, já tô aqui em Maringá um pouquinho mais da metade da minha vida. Que eu posso falar que eu sou bastante comunicativa e gosto muito de pessoas, mas que eu posso te falar que isso é hoje. Que antigamente brincava, eu era jacu da capital, sempre fui uma criança bem tímida. Que mais? Gosto bastante de atividade física, sou bem Caxias, assim, com atividade física. Eu acho que é uma forma que eu tenho de me disciplinar. E por saúde também, né, Alan? Uhum. Hoje em dia não tem mais essa história aí. O que eu gosto de fazer? Sou dorminhoca, gosto de dormir quando eu tenho possibilidade. Pra se recompor? Pra se recompor, acho bem legal isso. Já fui muito de sair, hoje eu tô bem numa fase bem caseira mesmo. Gosto de estudar, gosto de podcast, gosto muito de música. Curiosidade, gosto muito de dirigir e gosto muito de futebol. Aí, fala nisso, pra quem não sabe, pra que time que você torce? Ô, meu pai, aqui é sofrida, tá? Corintiana, mas briguenta. Aí, ó, eu tô em desvantagem na sala, hein? Porque eu sou palmeirense e o Johan e a Débora aqui é corintiana, então eu tô em desvantagem mas aqui. seu time tá bem melhor. Ô, Débora, e você é filha única? Você tem irmão, né? Você tem irmão? Tenho um irmão, né? Sou eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. Eu morava em Curitiba ainda, então a nossa família é pequena. Agora tá aumentando. Descobri ainda umas 2 semanas atrás, descobri que eu vou ser tia. Ó, parabéns, parabéns. Nós estamos bem felizes, né? Meu irmão é casado, minha cunhada, eles moram em Londrina. Minha cunhada tá grávida. Segunda-feira a gente vai descobrir se é um ou se são 2, porque o médico falou que viu 2 sacos gestacional lá. Olá. Pode ser que seja. Aí a família vai dar uma boa aumentada. É o primeiro? Primeiro neto da minha mãe e primeiro sobrinho, né? Então, Que legal. E moro com a minha mãe também aqui em Maringá. E a sua mãe sempre foi daqui, de Não. Curitiba lá, tal? Tudo de Curitiba. Eu arrastei todo mundo pra cá. É. E aí eu até brinco, né? Que de vez em quando eu falo assim, acho que eu vou voltar pra Curitiba, né? Eu gosto muito daqui, mas gosto de lá. Minha mãe não quer, meu irmão tá muito bem em Londrina. Falo, gente, abandonaram Curitiba. É. E você se adaptou bem quando você veio pra cá? No começo eu dei uma Porque estranhada. Curitiba é meio movimentado, e você vir pra cá, assim, é um negócio diferente, né? E eu, nela, eu sou assim, agitada, eu gosto de conversa, eu gosto de lugares diferentes, movimentos. Então, quando eu vim pra cá, eu estranhei um pouco. Estranhei a questão do clima. Quando eu vim, eu era bem mais quietona, eu era bem mais, como dizia o meu ex-gerente do Sebrae, curitibanona, bem mais fechada. Então, foi um processo de leite quente, pão com vina, cachorro quente que era com vina. Chineque. Chineque, verdade. Eu vi você postando A cuca. um cuca, lá é cuquê. Lá o pessoal fala cuquê, né? E aí eu vi, eu falei, lembrei disso. Mas depois fui adaptando, até porque Maringá é uma cidade excelente, né? Sim. Tá, né? À toa que tá aí nas melhores cidades para se viver. Qualidade o clima de vida. daqui é gostoso, tanto que fiquei. Bacana. Ô, Débora, e você compartilha também que você era uma criança muito tímida, né? Como que isso aí afetou você na infância e como que você superou isso aí? E como que era o convívio com outras crianças, assim? Alan, é até engraçado isso, porque a minha mãe, a gente brinca, eu falo que a minha mãe é uma curitibana do Paraguai. Por quê? Porque ela é muito conversadora e ela vai pra todo lugar, ela faz amizade com todo mundo muito fácil. E eu já fui bem mais reservada.
Você acha que você puxou mais seu pai? Mas meu pai era mais quietão. Só que assim, nós somos assim, né? Meu pai é falecido hoje, mas assim, a hora que você pegava a confiança dele, você tinha tudo com ele. Comigo também é assim. Só que hoje, na comunicação, eu sou mais... Onde eu vou fazendo amizade. Ontem mesmo eu tava fazendo a unha, aí tinha a menina de costas fazendo a unha na outra mesa. E a gente conversando, e daqui a pouco ela fez uma pergunta, ninguém não sabia responder, onde que ela podia ir em Maringá, tomar um vinho, não sei o quê. Daí eu respondi ela. Você já tava conectado. Aí ela mostrou a unha dela, que ela tava com dúvida, eu achei legal. A menina tinha acabado de chegar, faz 2 semanas que ela chegou em Maringá. Daí eu falei, mas você vai sair com amigas? Ela falou, não tenho ninguém. Eu falei, então anota meu Instagram, se eu sair amanhã eu te chamo. Nossa, olha que network, cara, que massa. Aí ela, sério? Então hoje eu tenho essa facilidade. Eu falo que graças à comunicação, ao trabalho, que eu desenvolvi isso. Mas eu era extremamente tímida. Tem uma foto minha de aniversário, eu acho que uns 5 anos, 4, 5 anos. Tá todo mundo cantando parabéns pra mim, eu tô enfiando a cabeça embaixo da mesa, assim. Muito jacu. Na igreja, sempre nós fomos na igreja e minha mãe... Daí, tipo, tem aquelas escolinhas que a criança... Tá tendo culto, a criança desce, né, pra escolinha. Eu não ia de jeito nenhum. Se eu ia, tinha que voltar a me pegar. Quando a minha mãe me matriculou no pré, no colégio mesmo, lá em Curitiba, eu lembro que... Até hoje, Colégio Imaculada Conceição. O colégio era aqui, ao lado tinha uma farmácia onde meu pai trabalhava, na farmácia. Que região que era lá? Santa Felicidade. Santa Felicidade? Nossa, um bairro bom. Nós moramos lá em Santa Felicidade. Aí, a minha mãe pegava, me deixava ali, eu já ficava chorando. Era um colégio de freira, já ficava chorando. E ela ficou um tempinho na farmácia. Teve uma hora que a freira ligou e falou... Ligou, né? Porque na época não era WhatsApp, não tinha nada disso. A freira ligou e falou assim... Pelo amor de Deus, vem pegar essa menina porque aí leva pro psicólogo, porque ela tem problema. Eu berrava. Eu lembro até hoje dessa cena, tá? Eu era pequenininha, tinha acho que uns 5 anos. A freira me pegou por aqui, tentando me colocar dentro da sala. Eu coloquei um pé numa porta, um pé na outra, pra não entrar. Nossa. Sabe assim, no mundo do batente? Pra não entrar, e gritava. Porque eu queria minha mãe. Grudada com a minha mãe. Então, minha mãe sofreu muito com isso, pra esse desmame. Eu era muito... No colégio. Daí, depois fui e tal. Daí, quando no colégio, eu sentava na primeira carteira, lá na frente, no cantinho de preferência, pra ninguém me ver. Eu sempre tive o cabelão, eu sempre fazia assim, ó. Tipo, meio que escondendo o meu rosto. E minha bolsa era cheia de papel, porque eu tinha que jogar um papel, eu não ia levantar e jogar o lixo no papel. Nossa. Quem me vê agora, né? Nossa. Foi bem difícil, assim. E que momento que você percebeu, assim, nossa, isso aqui eu preciso mudar, esse negócio aqui? Ó, Já foi tava na adolescência? Já foi na foi indo pra adolescência adolescência mesmo, né? Porque aí o que acontece? Essa timidez em Curitiba, e aí, né, loirinha, magrelinha, tinha uma novela da época que era Carrossel, e tinha uma menina chamada Maria Joaquina, que era uma menina bem arrogantezinha. Eu sempre gostava de futebol, só que assim... Desde pequena você gostava Desde já? pequena. Com 6 anos. E Curitiba era bem vivo isso, né? Meu pai me matriculou na escola de futebol do Paraná Clube. Que A minha mãe massa. queria que eu jogasse balé. Queria que eu fizesse balé, coitada. Meu pai foi me matriculou na escolinha de futebol do Paraná Clube. Me levava no estádio, né? Perto do Pinheirão lá? Pinheirão? Pinheirão, no Vila Capanema. Nossa, que massa. E aí eu joguei 5 anos. Só que daí o que aconteceu? Eu sempre tive, né? A gente coloca culpa em personalidade. Hoje eu falo assim, personalidade é uma coisa e hoje você muda. Mas eu era muito reativa, eu brigava muito, brigava nos campeonatos da igreja. Vai vendo o tipo da pessoa mais bravinha. E aí foi ficando com esse estereótipo de metida, de não sei o quê. E isso é muito louco, sabe, Alan? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia uns 10 anos atrás, eu falei isso pro meu psicólogo. Eu falei, eu não sou aquela menina arrogante, petulante, nada daquilo. Mas todo mundo... Porque eu sempre fui arrumadinha, sempre... As minhas tias, ela é metidinha. Ela é não sei o quê. E é uma coisa até que Você eu era falo... mais vaidosa. Mas é uma coisa que eu até falo pra todo mundo. Cuidado com o que você fala pros seus filhos. Porque depois, muitas vezes, ele tem que tratar na terapia. Nossa. E, a Débora é metida. E não era. Eu era tímida. Eu fiquei reativa. Se a pessoa falasse assim, seu cabelo, eu falava, o que tem meu cabelo? Antes da pessoa terminar a frase, eu fiquei reativa. E aí, isso foi me prejudicando. Lógico que, né, por um período, eu comecei a desenvolver a comunicação mesmo, daí na igreja, né, que é a hora que eu comecei a frequentar, a fazer teatros, coisas assim. Só que até então eu era uma menina reativa. Lá com 14 anos, meu tio era da Igreja Batista, com uns 10 anos eu comecei a ir, 10, 11 anos eu comecei a ir. E aí com 14 anos eu já comecei a desenvolver as coisas lá.
E você fala a questão dos pais, tomar cuidado que eles falam, assim, porque palavra tem poder, né? Palavra tem poder. E o que... Teve alguma palavra, assim, que te marcou nessa... Não, dos meus pais, né? Até falei pais, né? Meu pai, minha mãe. Mas, assim, tia, eu lembro de Ah, tia. sim, A pessoa parentes fala, falando. porque, assim, minha mãe sofria um pouco com isso. Porque minha mãe toda tagarela e a minha mãe e minha tia tinha salão de beleza. E aí, eu ia falar alguma coisa pra minha mãe, eu ficava com vergonha, tipo, tava cheio de mulher, e eu chegava direto e falava no ouvido. Sabe criança que fala no ouvido e saía? Eu era tímida. Parece que tava fofocando. Isso. Daí as meninas falavam, as meninas falavam, ai, sua filha, ai, que ela é tão bonita. Ai, mas ela não conversa, né? Ela não dá oi, né? Minha mãe queria morrer, né? É mentira. Minha mãe falava, não, é que ela tem vergonha, enfim, né? Mas isso é muito ruim. Porque eu falo, quem tem vergonha... Hoje eu entendo essas pessoas que falam assim, eu tenho vergonha. Mas aí a gente já entra em muitas outras coisas. Por isso que eu falo com autoconhecimento, terapia. A gente vai entrar nesse assunto, é libertador. Às vezes vai ver um motivo que vem lá da infância, Lá um da trauma, infância. né? Exato. Bacana. E a sua personalidade, ele é totalmente diferente do seu irmão? Ou vocês são meio iguais, assim? Tem algumas coisas, mas é diferente. O meu irmão, até de fisionomia, ele é a cara do meu pai, escrito, né? Mas ele tem muita coisa da minha mãe. Meu irmão é engraçado, né? Ele gosta de fazer piada, tanto que quando ele casou, no dia que ele casou, o texto que ele fez para a noiva dele foi um texto bem bonito, mas tinha umas coisas que ele colocava umas palavras engraçadas que o pessoal do banco fala com ele era sempre de imitar, então a gente ia em retiro de igreja, ele imitava, o próprio pastor falava, me imita, ele imitava o pastor, ele imitava não sei quem, ele sempre foi assim. E as pessoas, todo mundo que eu trabalhei com o Alan, seu irmão, nossa, ele é muito querido. Ah, é seu xará. É, meu xará. Ele é muito querido. Ele... E hoje é mais reservadona. Mas olha, Alan, tem uma coisa que eu posso falar nos últimos 10 anos que eu acho muito legal falar isso. Eu mudei muito. É. A comunicação, o autoconhecimento me fez me libertar disso. Sim. Porque eu tinha tudo isso dentro de mim. Só que eu vinha com muitos traumas. Ah, tá bom. E eu falei, o psicólogo um dia ele falou, Débora, você incorporou tanto esse negócio. Tá bom, se eu sou metida, você. Aí eu entrava nos lugares com a cara já assim. E sempre eu gostei de andar bem arrumada. Tipo, desde criança, minha mãe falava assim, ai, corre ali no mercadinho comprar pra mãe fermento que acabou de fazer o bolo. Eu ia trocar de roupa, eu ia colocar tênis, eu ia passar batom. Ela falava, ai, não precisa mais, deixa que eu vou. E eu sempre fui muito vaidosa. E aí as pessoas já olhavam, é metida. E tem um preconceito que poderia falar? Tem. Pra pessoa que quer se cuidar mais. Sim. E pra mim, assim, eu falo muito... Porque, inclusive, a comunicação, ela é muito mais... Agora, eu não sei dizer exatamente, mas, assim, chega a ser... Eu acredito que é 91% é não verbal. Então, é a forma que... A sua aparência, a maneira que você se expressa através dos seus... das suas expressões faciais, dos seus comportamentos. Então, aquilo que a gente fala é bem menos. Aí as pessoas falam, a comunicação é só falar? Não, não é só falar. Verdade. Então, tem muito isso. E aí foi. Eu fui trabalhando muito essa questão, como eu já falei, né? Na Igreja Batista onde eu ia, eles trabalhavam muito a questão de teatro. E aí foi onde eu fui começando a desenvolver isso. E o seu irmão, vocês têm seu irmão é mais velho? Meu irmão é mais novo. Mais novo. Quantos anos de mais novo que Nós você? temos 6 anos de diferença. Então não afetou, tipo assim, essa comparação de você e seu irmão na infância, assim? Não. Por ele ser mais, assim... Não. E, na verdade, assim, eu cuidava dele, né? Meus pais trabalhavam, então eu cuidava dele. Então, a gente sempre foi muito unido, desde criança. Sim. E nós somos assim até hoje. Que bom, né? Ele mora em Londrina. E aí, eu viajo bastante dando treinamento, né? Aí, tem dias que eu vou e volto, que é a cidade perto. Eu tenho que chegar em casa e eu tenho que avisar ele. A minha mãe até esquece, tipo... Mãe, eu até esqueci. O Alan pediu pra avisar ele. Ele é bem preocupado, assim. A gente sempre foi Legal. assim. É bem legal. E minha cunhada também, muito querida, também, tipo, ela abraçou esse da família. Até ela fala, assim, que ela sempre achou isso, quando ela viu isso nele, que ela achou muito legal, né? Ele tem essa preocupação com a mãe, com a irmã, vai ser um bom esposo. Bacana. Instinto de proteção, Sim. né? E falando mais sobre esse processo da timidez sua, como que a igreja e o teatro te ajudou em todo esse processo? Sim. Então, eu ia numa igreja lá em Curitiba, que era a Igreja Batista de Vila Lindóia, uma igreja bem pequena. E eu lembro até hoje, a esposa do pastor, hoje ela já é falecida, a Linete, ela faleceu super cedo ainda, que ela teve diabetes, e ela me ajudou muito. Eu falo que ela foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento, porque ela falava, vamos fazer um teatro? E não tinha muita adolescente na igreja, na época de adolescente, eram poucos. E os que tinham eram mais tímidos ainda. Então, eu fui. E aí, eu comecei a ver ali,
que eu não era tão tímida, que eu sabia que eu tinha capacidade, mas eu tinha vergonha de falar. Mas quando às vezes eu conseguia falar alguma coisa, nossa, que legal a sua ideia, Débora. Então, eu sempre fui muito criativa, inclusive com roupas. Na época da adolescência, tipo assim, meu pai passou por várias dificuldades, então não tinha, tipo, muita roupa, dinheiro pra comprar roupa. E ele era magrinho. Eu pegava a camisa dele, às vezes, quando eu era adolescente já, e era uma época que eu usava umas calças rasgadas, eu lembro que eu rasgava minhas calças, pegava a camisa dele e amarrava aqui. Aí eu sempre chegava na igreja, o povo falava assim, nossa, que estilosa. Mas eu sabia que era roupa do meu pai. A minha tia, eu tenho uma tia que ela era, porque ela faleceu também, era solteira, então ela era magrinha, ela me emprestava, ela me dava as roupas dela, então sempre fui muito criativa. E aí, baseado nisso, eu fui desenvolvendo isso na igreja. Agora eu participar de teatro. Teatro, para mim, foi fundamental. E lá na igreja a gente fazia muito teatro. A ponto de, com 14 anos, eu virar líder dos jovens. Os jovens tinham 18, 20, 21. Eu tinha 14 anos, eu era líder de jovens. Eu fazia abertura de culto. Cheio, um monte de Com a gente. igreja cheia. Ah, vai ter comemoração do Dia dos Pais. Lógico, né? Daí tinha um grupo, tinha as pessoas. Mas tudo isso antes você veio preparando ali, destravando junto com as outras pessoas. Tal. Foi ali. Mas principalmente naquela fase ali dos 11 aos 14 anos, trabalhando. Ah, vamos fazer um teatro. E eu sempre levei as coisas muito... Eu sou muito determinada para as coisas. Então, eu sempre levei isso muito a ferro e fogo, digamos assim. E ali eu fui começando a desenvolver. E o teatro é meio libertador, né? E lá no teatro, lá, você via pessoas que tinham a mesma dificuldade que você? Sim, sim. Tinha pessoas que tinham a mesma dificuldade. Chegava lá na hora e travava. Às vezes você via que aquele ali é pior que eu, então podia te dar uma... E aí foi. E assim, tudo é treino na vida. Tudo é treino. Ah, talvez as primeiras eu errei, gaguejei. Ah, e outra coisa que eu fiz aí também, que eu comecei a gostar da parte do canto. Daí eu fiz aula de canto, que também me ajudou muito. Né? Então, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui fazer... Na verdade, não foi um solo, foi um dueto. Com um amigo meu, Renato. O Renato era pianista. E aí ele olhou e falou, nossa, sua voz é afinada, Débora, sua voz é bonita. Vamos cantar uma música? A igreja lotada. Eu lembro que eu até dei uma erradinha, assim. Mas foi, sabe? Cheia, assim? Mas ficou bonito. Eu errei assim, acho que dei uma desafinadinha no final. Só que daí também tinha muita questão da autocobrança, né? A gente é assim. A gente se cobra demais. E a gente vai errar sempre. E às vezes não é tudo isso que a gente pensa também, né? Não. A gente pensa, nossa, fui horrível, mas às vezes na visão da outra pessoa, né? Pra pessoa foi ótimo, né? E aí a igreja me ajudou muito nisso. Eu vim cada vez mais desenvolvendo, com 14 anos líder de jovens, participando de congresso, mas ainda muito tímida, tá? Até mesmo assim, ainda vir pra Maringá, me ajudou muito, mas ainda assim, muito tímida. Débora, e daí já dando um pulo aí pra sua vida profissional daí, você trabalhou em empresas grandes, né? Como a o Cocamar, né? O Sebrae ali. E como que foi, assim, levar essa nova Débora para essas empresas, enfrentar um tipo diferente, né? Que daí já era o lado profissional, né? Quando eu vim para Maringá, então, a gente veio... não conhecia muito, não conhecia praticamente nada. E eu trabalhava, na época, como promotora de vendas. Em supermercado, Sim. loja. Então, eu fazia muito aquilo. E, na época, nossa, aquilo era muito legal. Eles pagavam muito bem. Então, eu fazia... e tem que ser ali você já tem que desenvolver um pouco dessa timidez, porque você tem que ser meio cara de pau. O cliente está ali, você está fazendo uma degustação. Quando é comida, ok. A pessoa chega ali e quer comer. Então, eu fazia muito para Hershey's, aquele chocolate. Você lembra aquela gotinha da Hershey's? Sim. Aí, na terceira gotinha que eu dava pra pessoa, a pessoa tinha que levar embora um pacote de chocolate. Então, Você tinha que dar a degustação e fazer ela comprar. Exatamente. Garoto, Coca-Cola. Eu lembro, quando eu cheguei em Maringá, que eu peguei uma promoção. Essa foi, assim, doída. Não sei se vocês lembram, né? Mas lá em Maringá tinha bem forte na Avenida Tiradentes, Peixinhos Bar. Era um lugar que bombava de gente. E eu fazia a promoção da Kaiser Summer. Nem existe mais essa cerveja, né? E o povo falava que era uma cerveja ruim. Eu não entendo porque eu não bebo cerveja, mas que era uma cerveja ruim. O povo queria saber outra. E aí, como que a gente tinha que fazer? A gente colocava uma roupa, né? Uma roupa bonita e tal. E você tinha que abordar as pessoas na mesa. As pessoas pedir licença para as pessoas e oferecer a Kaiser Summer. Nossa, e eu não lembro do nome do cara. Mas ele era um repórter da RPC. Ele foi extremamente grosso comigo naquele dia. Cerveja é horrível, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falou alto, você Falou. E eu até fiquei assim, sem graça, porque eu falei, caramba, né? Era só ele falar, obrigada, eu não quero, tal, né? Tinha gente que comprava por educação. Não, pode mandar vir duas lá. Daí era um projeto que a empresa me contratava,
né? E aí, junto com o Peixinhos Bar, e isso a gente ganhava bonificação. Mas isso tudo para mim foi sempre um desafio, Nossa, porque imagina, né? você tem que, a pessoa tá ali no seu descanso, comendo, tomando uma cerveja, você tinha que ir lá. Ah, mas é mulher, era bonita, é mais fácil. Depende, né? Se era um casal, às vezes a mulher te leva com cara torta. E você tinha que vender ali. Mas foi um grande desafio. Então, eu trabalhei muito nisso. Supermercado, muito, muito, muito. Aí, depois eu trabalhei numa academia de ginástica de recepcionista, que era de um amigo nosso na igreja lá, o Emerson, que era a academia trainer de Maringá, hoje é Blue Fit. Depois disso, eu comecei a entregar currículos. Você queria mais daí, você É, tava já, aquilo ali já tava... isso. E aí, sempre participei, né, de igreja, e da igreja onde tinha a Cristiane Fraga, que era psicóloga, e eu também já comecei, na igreja lá, aqui em Maringá, eu comecei a participar de louvor, as coisas tudo, da equipe de canto. Aí ela falou, me dá um currículo que eu vou levar no Cocamar. Ela era psicóloga na Cocamar, foi isso, na verdade. E aí eu fui chamada para trabalhar. Aí lá eu entrei na recepção da Cocamar, na administração central lá. Então, era recepcionista, e daí tinha contato direto com a parte de toda a diretoria, supervisão. E olha, é engraçado, você vai falando, você vai lembrando. Eu tinha que todos os dias, e na época era jornal, hein? Todo dia, sério, acho que chegava, eu nunca tinha visto, chegava a Gazeta do Povo, O Folha de diário. São Paulo, o Diário, cada... Eu tinha que pegar todos os dias e levar na mesa do presidente. E o presidente era bem serião na época, né? Eu não tinha, e eu era novinha, com vergonha, seu Luiz Lourenço. E era só bom dia. Aquilo para mim era a morte. Eu morria de vergonha. Eu sempre tive muita vergonha, assim, da reação. E se eu der bom dia para alguém, a pessoa não me responder? E a minha mãe falava, ué, o problema é dela. Dá bom dia mesmo assim. E, então, ali na Cocamar eu aprendi muita coisa também. Porque agora você tem que falar lá com o superintendente tal, pegar a assinatura tal. Aquilo eu tremia. Quantos profissionais a gente não vê assim nela? Verdade. Que morre de medo de chegar em uma pessoa que não sabe o que falar, que trava, não só no vídeo, mas trava na hora que tá na Pelo frente de cargo que ela alguém. tem, né? Às vezes é um cargo superior, né? Tem um baita conhecimento dentro dela e não consegue transmitir essa mensagem. E tem muita gente também que tem cargo assim, e é humilde também, né? Sim, Tem sim, também, né? tem. Eu acho que isso que é legal, né? Trazer essa leveza, eu acho que tudo, mais uma vez eu falo, eu sou adepta aí da terapia e do autoconhecimento, e isso começou a me trazer muitas coisas. Na verdade, no começo foi mais igreja mesmo, né? Mas depois, autoconhecimento e terapia, hoje me faz sentar em qualquer mesa, em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa, sabendo que nós somos iguais. Sim. Talvez ele tenha um cargo que ele ganhe lá 5 vezes mais que você, mas é o que você falou. Ele tem uma clareza, ele tem uma humildade. Eu tenho um cliente mesmo que ele tem um cargo super grande, ele veio de uma empresa muito grande de São Paulo, trabalhou no Brasil todo. Mas a hora que ele senta para conversar com você, ele traz para você assim, e me conta mais sobre isso. Nossa, aprendi isso com você. Daí você fala, pô, o cara é grande e humilde, né? Eu acho que isso faz a diferença. E você acha que, às vezes, essas pessoas que têm cargos superiores, elas são assim porque elas são muito assediadas por pessoas interesseiras ali e elas começam a criar uma blindagem? Ou não, acho que não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver, Não? não? Eu acho que é muito da pessoa mesmo. É. Porque você pode criar uma blindagem, um respeito, mas eu acho assim que, né? Algumas coisas são básicas, né? Educação é primordial. Tem, dá um bom Dá dia, um bom né? dia. É. E eu aprendi muito isso, tá? Era uma coisa muito com a minha mãe, eu aprendi muito isso. Que nem hoje eu chego nos lugares, se a pessoa der bom... Não me respondeu, não ligo mais. Antigamente eu achava que eu... Né? Porque daí eu aprendi que não é sobre mim, é sobre o outro. Sim. Que nessa semana a gente foi dar treinamento em Itambé, numa cidadinha aqui, uma palestra para mulheres empreendedoras, na prefeitura lá. Cheguei super cedo. Foi no primeiro dia que fez bastante frio aqui, quarto, eu acho. E aí tava lá, eu cheguei, a palestra era às 8h30, eu cheguei amanhã, cheguei às 7h30 da manhã lá. Aí frio, a mulher lá limpando a prefeitura lá na frente, ela baixa com a cabeça de baixo. Eu podia ter passado lá dela e nem olhado. Bom dia. Bom dia. Tá frio, né? Pra mim isso Nossa, é legal. muito legal, muito Sim. gratificante. E a pessoa já espera que ninguém vai falar bom dia pra ela, né? Às vezes, né? Exatamente, ela estava encolhidinha ali. Falei, a prefeitura tá fechada ainda? Eu preciso tanto ir no banheiro. Ainda brinquei com ela que eu falei, vim tomar um café no meio do caminho. Ela falou assim, não, a porta tá aberta, pode entrar ali. Então, eu aprendi que quando você se abre para as pessoas, né? Assim, nesse sentido de você dar espaço, você vai... É aquilo que você dá, você recebe, né?
E também se ela ficasse com a cara feia, alguma coisa assim, que aconteceu isso comigo esses dias. Eu sou viciada em água com gás, né? Eles até colocaram água com gás pra mim. Eu fui no mercado e abri um mercado novo lá perto da minha casa, lá, um amigão bem bonito, e o rapaz estava repondo. E a que ele estava repondo era que estava em promoção. Ele colocava, o pessoal tirava. E eu vi o pessoal tirando tudo. Aí eu fui pedir licença pra ele colocando eu. E aí brinquei com ele, falei assim: moço, você tá arrumando e nós estamos estragando. Alan, ele não olhou pra mim. Eu falei, bom. Você foi quebrar um gelo ali e tal. Acho que ele é muito. Eu falei, acho que eu falei muito baixo. Deu, sorri de novo, eu falei assim: desculpa, tá, moço, mas a gente vai fazer eu vou fazer uma baguncinha aqui que tá todo mundo fazendo. Ele fez assim. Daí eu falei. Deu uma olhada. Aí antigamente eu ia ficar brava. Aí eu olhei e falei, tudo bem? Eu já tava irritada por dentro, mas tudo bem dele? Daí eu falei, peguei as garrafas, né? Falei, ele não quer papo. Entendi que ele não queria, né? Ele já me deu sinalizou. Saí, deu. Bom trabalho! Ele não respondeu nada. Falei, não é sobre mim, é sobre ele. Mas às vezes, depois ele ficou refletindo, talvez isso aí mudou o jeito dele, né? Agir com outras pessoas depois, né? Porque a gente também não sabe o dia a dia da pessoa, né? O que ela tá enfrentando também, não é? Às vezes você fala bom dia pra pessoa e a pessoa você não sabe o que ela passou, né? O que ela tá passando. Tem isso também, né? Sim. E eu falo porque eu já fui assim, eu era muito rabugenta por uns anos atrás. Então, daí da Cocamar, eu fiquei lá 5 anos, 5, 6 anos. 6 anos. E aí eu me formei, fiz a minha primeira graduação em administração, me formei. E aí, na época lá, não tinha um bom salário e as oportunidades não eram tão grandes assim. Você estava no mesmo cargo ou você já tinha... eu tinha ficado ali. Na verdade, eu fazia a recepção ali, só que eles tinham aumentado minhas atividades como administrativa também. E o salário também ou ficou igual? Não, então esse é que foi pegando. Então eu fazia, por exemplo, na época vinham as faturas telefônicas não eram digitais, vinham todas, era um catatal assim. Nossa, e a Cocamar tem todas as unidades da Cocamar iam para lá. Então eu que fazia todo o controle e tal. Então eu comecei a ter um conhecimento maior, só que daí não tinha reconhecimento financeiro. E todo dia no jornal lá, jornalzão de guerra, um dia eu olhei Sebrae. Eu falei, gente, eu não sei nem o que é Sebrae, mas é alguma coisa boa, eu acho, porque a gente vê o nome e tal. Na época eu era casada, daí eu falei pro meu ex-marido. Ele falou, manda seu currículo lá. Eu falei, mas é recepcionista, eu não quero mais ser recepcionista. E as vagas a gente via no jornal, né? Verdade. Vai vendo. Véia aí. Aí, Alan, eu peguei e falei assim, bom, mas vou mandar mesmo assim, né? Aí eu mandei, a hora que eu mandei, era o dobro do salário. Recepcionista era o dobro do salário. Daí eu falei, eu vou como recepcionista e tento almejo outras coisas, né? Deu certo e tal, saí. Quando eu cheguei no Sebrae, aqui de Maringá, não existia recepcionista, não tinha. Eles tinham uma porta lá, era um bololô de mesa. A pessoa que estivesse lá no atendente, a estagiária, a hora que a pessoa chegasse ali, atendia. E eles falaram, não, a gente precisa de uma recepcionista. Aí eu entrei como recepcionista. Ganhando mais que onde você estava. O dobro do que eu estava lá. O dobro. Eu era terceirizada ainda e tal. E aí eu fiquei como recepcionista 11 meses. Aí o pessoal viu que eu fui mudando, fui criando uma cara para o negócio ali. Eu sempre fui muito criativa, então fui desenvolvendo as coisas. Mesmo sem entender muito sobre o processo, mas eu ia fazendo alguns processos e tal, né? Na verdade, eu já entendia mais, né? Porque eu tinha feito administração, mas assim, não entendia direito lá. Eu sei que eu fiquei 11 meses, aí o pessoal gostou de mim e falou, vai ter processo seletivo, porque lá não é concurso, mas é processo seletivo, para uma vaga para assistente. Assistente, que já era para passar para atendimento, atender os clientes lá dentro. Aí eu participei dessa vaga e fui selecionada. Aí com 11 meses já fui para assistente, aí depois fiquei 10 anos lá, né? Que daí você vai passando de assistente 1 para assistente 2, depois você vira consultor e vai. Bacana. E aí eu fiquei lá até 2019, que foi quando eu resolvi sair. E você enfrentava alguma dificuldade quando você ia fazer alguma apresentação? Quando você tinha algumas reuniões, assim, você sentiu algum preconceito, alguma coisa ou não? Não preconceito, mas assim, Alan, eu falo que o Sebrae foi a minha grande escola, né? Tanto que hoje ele é meu cliente, né? Eu presto serviço para ele. Vocês me conheceram através de uma palestra do Sebrae, né? O Johan. E o Sebrae foi a minha grande escola. Porque ali, Débora, é isso e você vai ter que fazer isso. E eu dou graças a Deus por todos os meus líderes que eu tive. Tiveram vários, mas alguns ali de muito destaque que confiaram em mim. Então, por exemplo,
o meu ex-gerente da época, o Luiz Carlos, a Vânia, que é minha gestora hoje, ela está em Curitiba, que virou minha grande amiga, mentora. Então, ela chegava e falava, olha, Débora, eu quero desenvolver um projeto para trabalhar com empreendedores no ramo da música, né? Os caras aí que estão cantando em barzinho, como que esse cara pode se profissionalizar, crescer? Então, o Sebrae, ele trabalha muito essa questão do desenvolvimento. Então, para mim, foi muito essa parte do desenvolvimento. Curso de oratória, não sei quantos cursos de oratória eu fiz, que daí foi onde eu comecei a me interessar mais ainda, despertar aquilo que já estava lá no teatro, lá para a área da comunicação. Mas, no começo, eu era muito tímida. E o Sebrae, ele dá uma igualdade para você. Então, vai ter reunião gerencial. Todo mundo participou da reunião gerencial, os assistentes e os consultores. E eu morria de vergonha até de entrar. Tanto que o pessoal que trabalhava lá mais antigo falava assim, Débora, quando você entrou, um colega meu, né, que hoje ele tá no Sebrae de Londrina, ele me chamava de Pitbull. Porque era tão uma cara de brava, assim. Mas enfim, daí foi bem na época que eu entrei, tive processo de divórcio, coisas que afetam a vida pessoal da gente, que é o que você falou do cara, às vezes ele não tava num dia bom. E o Sebrae me apoiou em tudo. A minha gerência, eu falo. Por isso que eu falo que de tudo que a gente faz, Alan, se a gente souber estudar sobre pessoas, comportamentos, é meio caminho andado. Sim. Porque aí o meu gerente olhou pra mim, ó, eu confio em você, faz isso, faz isso. E aí, com o meu divórcio, ele falou, ó, você vai pra casa, você vai ficar 15 dias de férias. Eu nem tinha direito a férias, porque não fazia um ano que eu tava lá. Uhum. Mas eu quero você daqui 15 dias aqui, bem, transformada. Composta. Eu até brinco com ele até hoje, eu falo pra ele, né, que ele não tem nem idade pra ser meu pai, mas ele foi como um pai. Ele falou assim, olha, pode ser que seja uma coisa que eu vou te falar que vai até te impactar, que seja um pouco fria, mas marido a gente arruma outro. Agora, quem você é, a sua identidade, hoje eu falo muito sobre isso, quem é você, quem é profissional, Débora, é você que vai construir a partir de agora. Uhum. E aí eu lembro certinho, depois de 15 dias eu voltei pro Sebrae e foi onde a minha carreira foi crescendo ali dentro. E as oportunidades que eles dão. É muito treinamento, é muito curso. É assim, ou você faz, ou cai fora. Né? E aí, eu lembro dos cursos que eu ia para Curitiba. A gente ia muito para Curitiba, quando eu trabalhava lá dentro, né? E eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer curso de media training, a parte de gravar vídeos, com a mesma mulher, a Cida Stier, que prepara o pessoal, os repórteres da RPC, da Globo. Então, você me abriu muitas portas. Os cursos de oratória. Agora você vai fazer abertura no evento tal. Esse evento dos músicos. A Vânia falava, tá, eu quero isso. Mas como que... Eu não sei fazer. Eu confio em você. Faz um projeto aí e me passa. Aí você quebrava a cabeça, tal, mostrava pra ela. Daí legal, ó. Isso aqui ficou legal, isso aqui a gente tem que mudar assim. Legal. Agora você vai... Eu criava o projeto inteiro. Agora você vai contratar alguém para entrar em contato com essas pessoas, para trazer aqui. Você vai fazer a apresentação. Eu lembro que nesse projeto, essa minha gerente, minha ex-gestora, Vânia, ela é tão plena, ela é delicadíssima, né? Ela vai ver esse podcast, ela sempre dá risada. Mas ela é roqueirona. Show do Metallica, essas coisas. Eu falo, tão plena. Contraste, diferente. E aí ela descobriu que na época que ela ia fazer esse evento, ia estar no Brasil um cara chamado Kiko Loureiro, que eu acho que é um guitarrista, eu não entendo nada de rock, né? Da banda, que é uma banda acho que é chamada Angra, conhecida, e que estava numa outra banda nos Estados Unidos. Só que ela entrou em contato e ele trabalha com music business, o projeto dele. Uhum. Como que ele monetizava pro ramo da música. Conseguiu trazer ele para cá. Nossa, eu lembro que o evento que eu fiz, lógico que com o apoio de tudo, mas ela falou, foi você quem fez. Você que organizou tudo. Tudo. Eu lembro até hoje que eu saí na hora eu falei, nesses dias de evento, eu já tomava banho no Sebrae, levava roupa e ficava lá. A hora que eu olhei, assim, às 6 horas da tarde, o evento era às 8. Tinha uma fila, aqueles roqueirão na fila. Eu falei, gente, o que é isso? Tudo roqueirão, pra ver o cara falar da música. Então, isso tudo que eles me propuseram, lógico que eu quis, né? E aí, nessa jornada também, eu comecei a fazer a parte da terapia, do autodesenvolvimento, porque eu comecei a querer ver essa Débora que eu não conseguia ver. Sim. Porque ela apostou em mim, a Vânia, o Luiz Carlos, meu gerente, o Gustavo, que é um amigo meu, que é consultor. Eles falavam, mas a gente tá te dando porque você é capaz. Sim. E aí foi um dia uma menina falou assim, tô indo na terapia, tal, o cara é muito bom. Falei, eu já tinha ido em várias. Falei, eu vou. Daí o doutor Arthur Fernandes, aqui de Maringá também, que eu queria muito trabalhar essa parte do meu crescimento profissional, porque eu senti um momento ali que eu também estava estagnada. Porque eu não queria ficar lá dentro. Olha que louco. Lá tem mais cargos de consultores, mas eu não queria.
eu me via do jeito que eu sou hoje, viajando. Então, eu adoro. Ah, você tem que pegar a estrada, você tá cansado, você tem que trabalhar domingo. Eu amo isso. Ah, tem que gravar um podcast no sábado, você fala assim, domingo à tarde. Tá tudo bem. Porque empreender não tem horário, né? Empreender. E eu sempre tive essa veia empreendedora também, tá? Porque desde Sim. pequena eu vendia alguma coisa. Sim. Vendia bijuteria. A minha mãe fala, desde pequena. Eu fazia rifa. Meu pai vendia camiseta uma época. Meu pai fazia 1000 coisas também. Eu pegava... Sabe aquelas rifas com nome? Saía na vizinhança inteira vender. Então, sempre teve essa pegadinha do empreender. Daí foi quando eu resolvi sair do Sebrae. É bacana essa parte de alguém confiar na gente, né? Isso é muito importante pra gente ganhar... A pessoa acreditar na gente, a gente ganhar autoconfiança e enfrentar novos desafios, né? E isso é importante, né? Que muitas pessoas entram em relacionamentos e acabam esquecendo a identidade dela também, né? Muito. Isso que é um grande problema. Daí entra a parte da terapia que você falou, né? Que é muito importante, né? A gente se perde em alguns momentos da nossa vida. Então, a terapia... tem gente que me fala assim, né? Eu sou muito adepta, eu falo... Tem gente que fala assim, Débora, mas eu não tenho condições de fazer uma terapia. Eu falo, gente, hoje existem muitas coisas gratuitas, graças à internet, né? Tem muita coisa. Tem que saber procurar, certo? Podcasts, tem vídeos de autoconhecimento, tem a parte de programação neurolinguística, que eu gosto muito dessa área, né? Estudo sobre isso. Porque tudo tá ligado, como a gente falei lá no início, né? Alan, tudo tá ligado à nossa infância. Tudo vem da nossa infância. Os medos, os traumas. Eu lembro que eu caí... teve dois tombos que eu caí no colégio. Tipo, de criança rir. Mas as pessoas falam assim... mas você nunca sofreu bullying? Porque você era loirinha, bonitinha? Eu falo, gente, eu sofria por isso. Cara, e hoje a gente pensa, né? Só o moreninho ali, né? Que vai sofrer. Meu irmão sempre foi gordinho. Então, todo mundo chamava... até hoje, falo gordinho pra ele. Ele briga. Porque ele sofreu bullying a vida inteira. O gordinho, ou o moreno, a criança não sei o quê. O cabelo não sei o quê. Ruim. Mas, assim... E por você ter uma aparência ali... arrumadinha, arrumadinha e metida, tal, também tem preconceito. Não quero ser sua amiga. Caramba. Então, eu lembro que eu tive muito isso daí também. Só que aí você vai criando uma casca. E aí eu falo que a terapia me libertou disso. Então, hoje, o que eu faço, por exemplo? Eu gosto de andar bem arrumada. Às vezes, tem lugar que você vai que as pessoas já te olham assim. Geralmente, a maioria dos meus treinamentos, quando eu vou, às vezes eu vou até em cidade pequena, e a primeira coisa que eu faço, eu fico na porta. Até o pessoal fala bastante, assim, quando eu vou muito pro Sebrae, o pessoal fala assim, nossa, você é diferente. Geralmente os consultores chegam, senta lá no canto e fica lá e não conversa com ninguém. Eu fico na porta. Não o tempo inteiro, mas fica um pouco. Tudo bem? Boa noite. Eu sou a Débora. Eu quero falar com vocês hoje, hein? Tem um cafezinho aqui pra gente tomar. Toma café, presta bastante atenção que eu vou ficar até meia-noite aqui com vocês. Não, tô brincando. Já um quebra-gelo. E isso eu aprendi muito na igreja também. Esse negócio do quebra-gelo. Você aproxima as pessoas. Você trabalha com o quê? Eu sou dona do mercado aqui na cidade e tal, não sei o que. Aí, na hora que eu vou dar meus exemplos no meio da palestra, eu já uso o exemplo. Então o Valdir tá aqui comigo. Nossa. Você tem um supermercado, né, Valdir? Você enfrenta isso no dia a dia lá, com o teu cliente, na parte de vendas? Gera uma conexão. Caramba, né? E você gosta desse ambiente de cidades pequenas aqui na nossa região? Gosto. Deve ser legal, né? Conhecer essas cidades, né? Eu brinco, eu falo assim... Eu sou mais... Tô brincando, Maringá também sou bem tratada, mas eu sou mais mimada na cidade pequena. Ontem... antes de ontem mesmo, que eu fui para Itambé. Ou foi ontem? Foi ontem que eu fui para Itambé. Fiz a palestra, fui remunerada por isso. No final, me deram uma orquídea, uma flor, que foi um evento das mulheres. Eles estão começando um projeto com mulheres lá na cidade, o novo prefeito, muito legal. Aí, no final, ainda a mulher falou assim, vamos falar com o Sebrae? Será que o Sebrae manda você uma vez por mês aqui para ficar aqui com a gente? Poxa, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Depois, a outra mulher no curso mandou para mim, olha... Tô te seguindo aqui, vi você fazendo isso, tal coisa. Pra mim, você vai ser minha inspiração no dia a dia. Olha. Ô, Débora, e essas cidades assim pequenas, geralmente tem muitas cidades que os jovens saem e ficam uma cidade de pessoas mais velhas, porque os jovens vão para estudar e tal. Você repara que nessas cidades são pessoas assim, mais velhas que estão ali? Tipo, não mais velhas, assim, eu falo assim, 40, 50, assim. Tem de tudo, Alan. Tem de tudo. Assim, geralmente... Tem muito isso, o comércio já antigo, mas hoje também está muito forte essa pegada do empreendedorismo e o empreendedorismo feminino. Então, as mulheres, elas são participantes em massa dos meus treinamentos.
a maioria. A maioria é mulher. Tem muito homem também que vai, mas tem muita mulher. Ou o cara vai e a esposa vai junto. Elas estão assumindo o negócio, elas estão fazendo o negócio acontecer. Há 2 semanas atrás eu fui para Nova Esperança, foi um treinamento na sexta-feira. Eu até falei, nossa, sexta-feira, né? Por mim não tem problema, mas eu já fui em turmas de sexta-feira que não dava tanta gente. Tava lotado. E tinha um senhor, ele vende plano de assistência funerária. Valdir, o nome dele, eu até brinquei e falei assim, Valdir, eu não quero ser seu cliente. Eu acho que o Valdir deveria ter uns 60 e poucos anos. Quando eu comecei a falar sobre as coisas, sobre vídeo, ele faz vídeos perfeitos. Lógico que no treinamento ele acabou aprendendo alguma coisa. Ele trabalha com chat GPT, com Gemini. Já? Tinham 2 professoras bem mais novas que ele, que tinham uns 40 anos. Uma delas, uma hora, olhou e fez assim, eu tô muito por fora. Então, não é mais da idade, né? É a mentalidade. Mentalidade. Eu acho Tem pessoas que são muito resistentes e tem outras que são tudo abertas, assim, na cabeça. E ele falou várias vezes. Ele falou assim, minha esposa não quer muito aprender, mas eu falo pra ela, ou você aprende ou você vai ficar para trás. E eu não quero ficar para trás. Então, Caramba. assim, a gente, às vezes, no começo, eu ficava, cidade pequena, não. E também, a nossa região aqui também, né, ela é uma região muito rica. Então, o povo do agro é poderoso, sim, é forte, né? Eu brinco, né? Às vezes o pessoal fala assim, vou na cidadinha pequenininha. Lá em Curitiba, o povo tem mania, mas falo, meu bem, você chegar na cidadinha pequenininha, você vê umas caminhonetinhas lá que dá o valor do seu carro 1000 vezes. Então, só que as pessoas subestimam a cidade pequena. E na cidade pequena ainda tem... Você deve perceber mais isso, mas deve ter essa hospitalidade... Como que é? Hospitalidade? Deve ser. Dos mais velhos, assim, ainda, né? Não, o pessoal recebe muito bem. É muito gostoso isso. Porque às vezes na cidade grande a gente não vê, mas na e cidade... com essa sede de aprender. Eu lembro que eu era de Curitiba também. Quando eu vinha visitar minha avó aqui, eu ficava de cara que eu via as pessoas sentadas na calçada. Você nasceu lá? De tarde. Eu nasci em São Paulo, mas eu morava no Bairro Alto. Tem parente que mora até hoje no Bairro Alto. Da minha casa eu via o Pinheirão, via lá e tal. Ai, que legal, não sabia não. Então, e daí, tipo assim, quando eu vinha pra cá, eu achava estranho, porque eu via o pessoal na rua. Todo mundo botava uma cadeirinha na rua sentado, todo mundo cumprimentava. E eu gostava disso, né? É diferente, né? E um tempo atrás eu fui passear nessas cidadinhas. E eu fiquei, gente do céu, olha o povo tudo humilde aqui, que legal. E é que nem se falou, né? Às vezes tem cidade que ela tem muito... Pessoal, você olha, você não dá nada, mas o cara tem sítio ali. Sim. Tem caminhonete, tem, né? Tem... que eu vou em algumas que são bem pequenas e outras que já não, que são super desenvolvidas, né? Tipo, por exemplo, que é próxima aqui da gente. Mas é uma cidade que eu falo que é uma cidade linda, bem organizada, que é Marialva. Marialva, né? Uma cidade, assim, quem quer fugir do Vucu-Vucu de Maringá, que já é uma cidade maior, Marialva. Sarandi eu acho bem movimentada também, né? É uma cidade... tipo uma região metropolitana, mas é uma cidade grande. Colada em Maringá. Colada em Maringá. Mas Marialva ali, eu acho ela bem estruturada. Né? Mas aí tem essas outras cidades menores, mas que faz o negócio acontecer. Sim, bacana. Ô, Débora, então agora a gente passou por essa parte aí e vamos falar um pouco sobre o seu projeto aí, né? O Destravar para Gravar. Como que surgiu essa ideia aí? Legal. E por que esse nome? Por que esse nome? Então, foi assim, Alan, quando eu saí do Sebrae, né? Então, eu saí em 2019 do Sebrae, eu resolvi sair do Sebrae. Por quê? Que o Sebrae, que as pessoas sempre me perguntam. Falo, gente, o Sebrae faz parte da minha vida, mas teve um momento, por isso que eu falo, Você né? era CLT no Sebrae? Eu era CLT, tem um momento em que você precisa buscar algo mais. E eu falei, bom, aqui é clareza do que quer. Tem que ter clareza do que a gente quer na vida. Então, aqui no Sebrae, eu tenho a oportunidade de virar consultora X. Talvez eu tenha que ir para outra cidade, porque abriam vagas em outras cidades. Mas eu vou ficar dentro de projetos aqui dentro. E eu via, dentro desse projeto todo do Sebrae, os consultores que são credenciados, que é o que eu sou hoje. Então, eles vão nas empresas, eles são contratados pelo Sebrae para ir nas empresas, para dar treinamento em outras cidades. Daí eu falei, eu gosto mais disso, eu quero ser consultora credenciada. Só que, na verdade, assim... Que você ia ter essa liberdade geográfica. Essa liberdade de estar em vários lugares. Eu não tenho problema nenhum. Essa semana, na terça-feira, eu saí, porque meu primeiro cliente era às 7h30 da manhã. E meu último treinamento acabou 10h30 da noite. Então, eu saí de casa às 6 horas, 6h30. E eu voltei para casa meia-noite. Mas isso, para mim, é muito gostoso, muito gratificante. Também no outro dia, amanhã vou dormir até às 8. Lógico que a gente não faz isso. Quando você sai assim, você tem um intervalo para você ir ou você pode ter agenda que às vezes é todo dia, assim?
Viajando? Não, às vezes tem intervalo. Ah, sim. Às vezes tem. Mas aí eu falei assim, bom, é isso que eu quero. Só que daí, o motivo real também, porque eu saí do Sebrae, e eu falo isso para todo mundo, que sempre é importante você se autoconhecer, mudar. Eu já estava nesse caminho do autoconhecimento, da descoberta do que eu queria, mas eu tinha medo de sair do Sebrae, porque, querendo ou não, é uma instituição renomada, um salário. A gente acredita que existe estabilidade. Hoje eu acredito que estabilidade não existe. Sim. Né? Flávio Augusto fala Flávio isso. Augusto, ela na fã também. Estabilidade não existe. Mas eu peguei e falava assim, como que eu vou sair do Sebrae? Eu tenho um bom salário, eu tenho cartão alimentação, eu tenho o melhor convênio médico, eu tenho... Eles dão um benefício chamado Beneflex, lá que você pode usar para estudo, para alguma coisa. 10 anos de Sebrae. Mas eu não estava mais feliz ali dentro. E isso repercutiu onde? Na minha saúde. Olha. Eu tive uma hérnia cervical e eu cheguei até a perder o movimento desse braço esquerdo. E eu chegava domingo à noite e me dava aquela síndrome do domingo à noite, de ficar mais depressiva. Música do Fantástico. A hora que eu tenho que ir pro Sebrae, e é muito real isso. Eu chegava no Sebrae na segunda-feira, eu já tinha mais crises de enxaqueca. Era burnout? Você acha? Hoje em dia, né, as pessoas acabam falando. Mas eu falo assim, na verdade, o problema nunca foi o Sebrae, era a Débora que não cabia mais no Sebrae. Eu acho que a gente tem que ter... Por isso que essa questão do autoconhecimento, ele te ajuda a você entender o seu momento. Uhum. E aí, eu comecei a ficar doente. Eu lembro que em 2019, eu cheguei a ter... Até junho, era de janeiro a junho, eu já tinha mais de 40 testados. E aí, o médico, te opero. Outro, não te opero. Eu não aguentava de dor. Eu trabalhava com munhequeira, eu trabalhava com bolsa de água quente. Era remédio de manhã, remédio de tarde, remédio de noite, remédio. Dor nas costas dava. A hérnia, ela estendia. E realmente existia uma hérnia. Só que teve um médico, Dr. Omar, aqui de Maringá, lá da Vita. Ele olhou pra mim, mais novo, assim, o método dele. Ele falou, eu não te opero. Por que eu não te opero? Se eu te operar, pode ser que não resolva. Porque olhando pra você... E olha que louco, ele um médico tradicional, geralmente não fala isso. Ele falou assim, parece que tem algo a mais. Algo que não tá te deixando feliz. A hora que ele falou isso, eu desabei a chorar no consultório dele. Nossa, olha pra você ver. Ele teve essa percepção, essa sensibilidade. E ele falou, vou te mandar para um psiquiatra. Daí eu... Esse médico aqui é diferente. Mas eu não quero ir no psiquiatra. Né? Tá me chamando de doida? Fui. O psiquiatra falou assim, vou te dar esse remédio aqui, tal, e vou te dar 40 dias de atestado. Não, eu não quero ficar sem trabalhar. E aquilo foi me deixando nervosa, tal. Mais uma vez, a Vânia, ela foi me visitar, ela viu como é que eu tava. Eu já sou magricela, eu tava mais magra ainda. Ela falou, Débora, por que você não sai e vai empreender? Ela falou pra você. Vânia, que jeito? Não tô falando... Você já tava pensando nisso já vinha pensando. Eu queria, mas eu não tinha coragem. Porque eu queria Pela ter estabilidade. a estabilidade, E aí eu falei, que jeito, Vânia? Você tá doida? Eu não tenho pai para me sustentar, marido, né? Meu irmão trabalha, minha mãe, mas eu nunca pedi um shampoo para eles. Você imagina? Sempre eu comprei minhas coisas, sempre ajudei, ajudo em casa. Aí ela falou assim, Débora, você é tão talentosa. O que adianta você viver se você não... O nosso trabalho tem que ser prazeroso. Problema qualquer trabalho vai sempre ter. Não existe trabalho perfeito. Até o vendedor de coco na praia, que a gente brinca, fala, vou vender coco na praia, sofre pra caramba, porque é todo mundo se divertindo, ele tá carregando coco, vendendo coco. E aí ela falou assim, faz o que você ama. Mas que jeito? Daí você tem, como que eu vou fazer o que eu amo se eu preciso de dinheiro? É lógico que a gente precisa de dinheiro. Você acha que você tinha perdido a identidade de novo aí nessa parte? Aí eu tava perdidona, né? Eu gostava, eu sabia o que eu queria, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de trabalhar com consultoria, treinamento, gosto de estar com as pessoas, né? Me ajudou muito nisso, mas eu tinha esse medo. Meu pai morreu muito cedo, eu assumi meio que a casa, eu tinha 19, meu irmão tinha 14, minha mãe dependia de mim, então, falei, caramba, que Esse momento foi traumático pra você também? Foi. Seu pai? Foi. Trabalhei bastante isso, o Alan, trabalho ainda. Hoje é bem mais tranquilo, assim, mas eu trabalho muito em Mas isso. será que isso influenciou nessa timidez que você tinha na adolescência ali ou não? Você acha que Não, tem porque nada a ver? quando meu pai faleceu, eu já tinha 19 anos. Ah, tá, já tinha 19. Eu já tinha 19, Eu falo que eu sofri muito por questão de que... eu falo muito sobre essa questão de mentalidade e identidade.
E a gente tem uma ligação muito forte com os nossos pais, né? Sim. Todo mundo, se você for parar para prestar atenção, todo mundo tem algum problema com paternidade. Seja por falta, seja por excesso, por cobrança, por uma palavra. Tem um peso muito grande, tem muita responsabilidade, né? Ter um filho. E quando a gente fala em paternidade, está ligado à mãe também, né? E eu me senti abandonada pelo meu pai quando ele morreu. Olha que louco, né? Oxe. É uma coisa que fica muito no subconsciente. A sua mãe sentiu muita falta na época, assim. Mas eu falava assim, mas por que meu pai morreu tão cedo? Era como se eu Ah, culpasse sim. ele. Por que eu tive que assumir tudo? Porque minha mãe ficou depressiva. Ah, entendi. A responsabilidade que você Tudo. começou a carregar daí. Tudo. Fui eu quem... Então, Seu irmão mais velho, mais mais novo, né? novo. Eu que liberei corpo, eu que fui comprar caixão. Lógico. E isso a igreja lá em Curitiba me ajudou muito. O pastor Euquias, na época. Mas tinha coisas que... Não, tem que ter um responsável da família. Eu. Eu que vou atrás da pensão, eu que vou fazer isso, eu. Caramba. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive uma energia masculina muito forte. Uhum. Você teve que ter, né? Tive que ter. A vida me levou. Só que isso é ruim, né? Hoje eu tento equilibrar ao máximo. Por quê? Eu tenho que entender que eu sou uma mulher forte para muitas coisas, mas que eu sou uma mulher. Sim. Né? Então, isso até para relacionamento muitas vezes me atrapalhou, porque... Aquele instinto de querer resolver, de querer fazer né? as coisas. E aí acaba o que acontece, né? As pessoas falam muito isso, né? Se você for estudar a neurociência, você como uma pessoa muito energética, você acaba até atraindo um perfil, que brincadeira que eu vou falar, mas um perfil banana. Aí o cara é banana, daí não dá certo mesmo. Mas daí já entra em outro assunto. Mas isso do meu pai eu sofri muito. Só que aí, beleza. Aí a Vânia falou assim pra mim, vamos fazer umas contas aqui. Você quer que eu converse com o Luiz, que era o meu gerente? Se ele te mandar embora, você vai ter 10 anos de acerto. Você vai conseguir, enquanto isso, fazer tal coisa. Depois você pode... Só que assim, o meu medo era... como que eu vou me credenciar no Sebrae? Porque eu tive que esperar... Mas você sabia dessa possibilidade Mas de tinha que esperar 2 anos e meio para desvincular. Nossa. Então, tem esse prazo ainda. Parece que hoje algumas coisas mudaram, mas eu não sei. Enfim. Mas eu não aguentava mais. Daí eu peguei assim, olhei pra minha mãe. Meu irmão, tinha ligado pro meu irmão falou, sai, Dé. Falei, sai, que jeito, menino? Ele falou, eu confio em você. Você vai arrumar outro trabalho, existe outro trabalho. Eu confio em você. Casa e comida não vai faltar. Minha mãe, sai, minha filha. Minha mãe sempre me apoiou em tudo, né? Minha mãe sou suspeita de falar. Mãe, se eu falar, mãe, eu vou subir... Não, só se for uma coisa muito perigosa, assim, de subir a montanha, se ela vai ficar com medo. Mas no que eu falar, mãe, eu vou criar tal produto... Eu vou junto com você, eu te ajudo. Minha mãe sempre me apoiou muito. E meu irmão também. É importante esse apoio, né? Minha mãe e meu irmão, nessa jornada empreendedora, porque a gente tem vontade de desistir várias vezes, até empreender, vocês sabem, né? Nossa senhora, é muito alto e Nosso baixo. país é uma delícia, quase não tem impostos, né? E aí foi onde ela falou com o meu gerente, eu peguei um atestado menor, daí eu pedi pro médico, reduz para 12 dias, pensei e tal. Quando eu voltei, o Luiz também, muito querido, com essa sensibilidade, me chamou. Falei, menina, você é talentosa, vai empreender. E eu tenho uma particularidade, né? Eu sou formada em administração, tenho MBA em marketing e sou formada em moda. E ele até brincou, toda vez que tem Você é formada em moda também? Sou. Olha. Toda vez que tem um evento, eu sempre recortava minhas camisetas, minhas coisas. Ele falava, você é talentosa, você é criativa. Já vinha lá da igreja lá, né? Já, minhas camisetas... No Sebrae mesmo, vai ter uma convenção. Eles só quando não podia. Pode customizar a camiseta? Pode. Eu colocava pérola, colocava pluma. Nas convenções, no quarto do meu quarto de hotel, fazia fila com as meninas. Nas últimas convenções, eu passava a levar a tesoura. Porque as meninas falavam... eu trouxe minha camiseta, você recorta pra mim? Então, eu sempre fui da criatividade. Sim, bacana. E aí foi que o Luiz fez o acordo comigo, enfim, pra encurtar, né? E fui demitida e tal. Você teve uma gordura aí, um tempo. Um pouco, porque 10 anos é bom. Foi bom, mas também, por outro lado, eu já tinha usado pra pagar minha casa, mas foi tranquilo. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Isso foi em 2019, em setembro. Outubro, novembro ali, eu fiz uma cirurgia estética que eu queria... Mas já comecei a ir para São Paulo e... Você saiu do Sebrae... 2019. Não tinha nem começado a pandemia ainda. Ah, entendi. Daí eu falei, vou abrir minha empresa de consultoria e treinamento, né? Vou prestando serviço para outras empresas. Quando der, me credencio no Sebrae. Mas eu falei, vou começar a vender... Eu sempre gostei de acessórios, né? Uhum. Vou começar a vender acessórios. Fui para São Paulo, comprei, comecei a vender e tal. Isso foi outubro, novembro, dezembro, né? Janeiro, fevereiro... Passou carnaval, março, pandemia. Quem queria consultoria? Ninguém. Só que hoje eu olho que a pandemia para mim foi bom. Por que aconteceu? Eu falei, bom, eu preciso... E eu já usava o Instagram. Só que eu já usava... Eu já tinha Instagram,
Tinha Instagram desde 2010, quando surgiu. Só que era mais para postar foto, minhas coisas. Aí eu falei, não, tem alguma coisa aí. E aquela época ninguém, tipo, saía pra nada. Lembra que você saía de... Deus Você me não livre sabia o que que lá. fazer? Eu que ia no Todo mundo mercado. achando que ia durar um mês só, 2 meses. Ah, não sei, até hoje, não sei como, só que ele tá guardadinho lá. Chegou um patrocínio de um livro pra mim. É Instagram para Negócios. Livro, ele falei que eu vou enquadrar aquele livro. Eu não lembro o nome da autora agora. Eu falei, vou comprar esse livro aí. Eu comprei o livro e comecei a ler o livro todo, entender a lógica do Instagram. Falei, vou montar um treinamento. Para quem eu vou vender, eu não sabia nada. Vou montar um treinamento. Montei o treinamento. E aí, essa parte da comunicação eu já fazia muitos vídeos no Instagram e tal, mas assim, daquele jeitão. E aí, fui me aprimorando nisso. Aí, fui resgatando coisas. Aí, nesse período da pandemia, também eu entrei em contato de novo com essa Cida Stier de Curitiba. Fiz a mentoria com ela, que ela trabalha a parte de media training. Porque as pessoas acham que eu só ensino a gravar vídeos só ensino a gravar vídeos pro Instagram, para as redes sociais. Não. Se você tem uma empresa e você tem lá colaboradores que eles querem desenvolver a comunicação deles. Então, eu trabalho com comunicação. Eu estou atendendo a empresa lá, a Lorenz, lá, que é do grupo GTF, onde a gente trabalha a comunicação assertiva. Porque a comunicação, ela é mais de 70% da causa dos problemas que acontecem nas empresas, ruídos da comunicação. Então, assim, o Instagram é um dos meus produtos. Aproveitando, pessoal, ó, segue a Débora aqui. Tá o Instagram, o QR Code aqui, ó. Pode seguir ela lá para você conhecer um pouco mais do trabalho dela. Débora Brindaroli. E aí, eu desenvolvi meu treinamento ali. Beleza. Aí, olha que louco, né? Aí começaram a surgir as oportunidades. Eu até conheci alguém me apresentou, um cara lá, não sei, na verdade. Não Você lembro começou a se exatamente. aperfeiçoar ali, buscar conhecimento daí. Porque na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo teve que começar a usar Pro as redes digital. sociais. E eu já fazia vídeos. Mal, mas fazia. Do meu jeitão, mas fazia. Aí eu lembro até hoje, o Fabiano Maidana, hoje ele nem tá mais, ele era da Avon e da Natura. E, tipo, ele era o gerente regional, assim, acho que na região noroeste, Paraná todo. E aí alguém me indicou pra ele e falou assim, fala com a Débora, porque ele falou assim, olha, eu tenho várias gerentes, elas lideram, cada uma delas lideram mais de 100 mulheres, elas fazem reuniões presenciais e elas não conseguem gravar uma live com elas. Opa, oportunidade aí. Aí outra coisa, lojas. Tem uma amiga minha, Soraya, da Mora Morê. Ela sempre teve modelos lá que faziam provador para as lojas dela. E aí eu falei, Soraya, vamos fazer live de venda? Vamos fazer provador? E aí eu e ela, tinha loja no shopping, hoje ela tem na 15. E aí eu e ela, de máscara, tudo que tinha até. E ela vendia roupa. Porque a mulherada não deixou de comprar. As pessoas, muito pelo contrário, as pessoas começaram a ficar muito mais ligadas aqui. Então elas começaram a ver as coisas aqui, isso vai passar, deixa eu comprar. E ela vendia muita roupa. A gente tava falando esses dias, ela falou, Débora, lembra como vendia? Eu fazia o provador junto com ela ali. Aí eu comecei a ver possibilidades. Aí o próprio Sebrae, os consultores da época lá do marketing, não tinham minoria fazia isso, quase nenhum. Eu fui meio que pioneira para eles ali. E aí eles começaram a me contratar, porque eles podem contratar quando não tem o profissional na grade ali que está do credenciado, contratar por SCC lá, que é um contrato por fora, e eles mesmos começaram a me contratar para dar treinamento para as pessoas. E você imagina, né? A pandemia, todo mundo ali não sabendo mexer, você pegou uma onda ali bem legal, E aí, hein? o que foi legal para mim? Meu dinheiro continuava guardado lá, porque a gente não Você é gastava bem muito. econômica, você é econômica. Agora, como empreendedora, sou. Não fui, ela. Hoje eu sou. Antes eu era impossível. Mas porque eu vivia na corrida dos ratos. Ah, vai ter meu salário mês que vem. Ah, eu vou comprar um tênis. Sou apaixonada por tênis e bota. Ah, eu vou comprar um tênis. Ah, não, vou comprar um tênis e uma bota, né? O salário vai vir. Hoje já não. Eu vou comprar. Lógico, né? Mulher de vez em quando dá. Mas eu não tenho. Por exemplo, o pessoal. Ah, você tem todas as coisas baixadas aqui no celular? Não tenho. Eu aprendi hoje. Então, faz tempo. Até esses dias eu falei, nossa, faz tempo que eu não compro um tênis, né? Mas daí eu abri e falei, gente, mas eu tenho muito tênis aqui. Então. Tudo bem que tá o outro da moda ali, mas eu tenho muito tênis aqui. Agora não é minha prioridade. Talvez daqui a um tempo seja. Então, hoje eu consigo pensar mais nisso. Mas confesso que na parte administrativa financeira, hoje eu tô querendo muito aprender a parte de investimento, isso tudo mais sério também, né? Porque também tem muita gente falando. Então, quem for uma coisa legal, sério para principiante, pode entrar em contato comigo. Porque eu quero aprender. E aí, o que eu aprendo hoje não é, vou ganhar dinheiro. Eu quero fazer dinheiro, né?
Flávio Augusto fala muitas vezes, fazer dinheiro. Como que a gente faz? E fazer dinheiro não é só pensando em mim. É pensando em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E aí, do Destravar para Gravar, eu falei, por que surgiu esse nome? Porque as pessoas falam assim, não adianta, Débora, eu pego a câmera do celular aqui e eu travo. Eu fui aplicar um treinamento para uma equipe de dentistas. Eles estavam, acho que umas 7 pessoas ali. E o dono o dentista, nossa, super simpático. E conversou, e brincalhão, e tal. A hora que eu comecei a dar o treinamento, e eu começo a falar um pouquinho, e o primeiro exercício já é logo nos 10 minutos iniciais, para gravar, não precisa olhar na tela, ele travou. Ele não olhava nem para frente, nem para trás, e tentou. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, Débora, não adianta, não dá, não consigo, eu travo. Daí eu falei, não tem jeito. Eu achei no começo que era um nome, eu falei, acho que é um nome muito, né? Destravar para fraquinho. gravar. Mas é o nome que pegou, Destravar para Gravar. Porque as pessoas travam. Elas acabam pegando a câmera ali, né? Por alguns motivos, e elas travam ali. E aí ficou esse nome, pegou e deu super certo. E o Destravar para Gravar eu tenho desde a pandemia, então desde 2020. E essas pessoas que você vê que tem essa dificuldade, assim, você tem algum exercício prático que você poderia dar de dica, assim, que para elas poderem destravar, né? O curso, né, ele é bem completo, né, Alan? Ele tem todos os módulos ali. E uma das primeiras coisas que eu falo sobre o curso que a gente tem no módulo lá é sobre mentalidade, né? Que não tem como. Vocês podem fazer o curso com a pessoa mais... veio lá de Harvard, não sei das quantas, cinematográfico de Hollywood. Se você não destravar aqui a tua mente, primeiro. E como que a gente destrava? Trabalhando algumas questões do autoconhecimento. Tendo clareza do que você quer para a tua vida, o que você quer para o teu negócio. Entender que ninguém é perfeito. Entender que as pessoas erram. Entender que se você não fizer nada, as pessoas vão falar de você. E se você fizer, mesmo com os seus erros, as pessoas vão falar do mesmo jeito. Entender que a comunicação ela é treinável. Que os primeiros vídeos não vão ficar tão bons, mas conforme você for fazendo igual você aprendeu a dirigir. Aprendeu a dirigir já de primeira, de cara? Não, fez umas barberagens. Aprendeu a andar de bicicleta? Caiu, né? Uns tombos. Então, você vai desenvolvendo. E a mesma coisa. E aí, lógico, né? Existem as técnicas que a gente trabalha, que são as técnicas de oratória, que eu falo que serve tanto para gravar um podcast aqui, serve para gravar um vídeo. Vou fazer uma apresentação no meu trabalho. Eu tenho um cliente que ele fala, Débora, eu tenho vários colaboradores lá que tem um baita conhecimento. A pessoa tem um grande conhecimento, né? Só que ela não consegue transmitir essa mensagem com propriedade, com autoridade. Por quê? Porque ela tem uma trava. Ela é o que a gente está falando o tempo inteiro, sobre identidade. Às vezes ela está perdida ali naquela identidade. E aí o que acontece muito, Alan? Até tem um consultor do Sebrae, o Altemar, um amigo meu, ele falou, Débora, teve um post seu que me corroeu por dentro. Eu falei, por quê? Porque no post eu falo assim, se os excelentes não se posicionam, vão ficar na arquibancada da vida vendo os medianos se posicionarem. Nossa. E na legenda eu falo, vão ficar ali de mimimi. Porque o que acontece hoje com o digital? Mas é todo mundo lá no digital. Gente, mas tem um espaço para todo mundo. A questão é sua autenticidade, trazer identidade, saber o que você quer, ser sincero, não prometer fundos imundos, alugar um carro e dizer que a pessoa vai ficar milionária exige, como qualquer coisa, exige muito trabalho. Só que é um novo canal de comunicação. As pessoas não estão mais tão ligadas na TV. Não volta mais, né? Não volta mais. Eu e o Johan, por exemplo, a gente tava vendo um vídeo aí que o pessoal agora tá criando uns negócios com inteligência que, Débora do céu. Loucura, né? Você fala, que mundo que nós estamos... Você tá doido. Você fala, agora imagina isso aí, né? Que você tá falando. Exatamente. O TikTok... a dança, a rede da dancinha já não mais, né? Eu tô matriculada aí num curso aí de live shop lá, porque eu trabalho com a parte de live de vendas. E eu já fiz um curso há 5 anos atrás na Four6, uma empresa que é parceira do Sebrae, que é uma empresa da China. Na China, existem prédios de live de venda. Tem gente que nem tem ponto físico mais. A pessoa aluga lá por mês, vai lá, tem todo o aparelhagem igual o estúdio de vocês e faz as lives. Tem apresentador de live que ganha mais dinheiro que apresentador de TV. Então, o mundo mudou, os hábitos de consumo das pessoas mudaram. E aí, se a gente não mudar a nossa mentalidade e entender que isso aqui virou uma ferramenta de trabalho e que se eu ficar olhando que eu não gostei do meu cabelo, se eu ficar olhando que eu tô com defeito, se eu não gostar da minha voz, ou se eu ficar com medo daquela vizinha do fulano que vai falar que eu virei influenciador, blogueiro,
eu vou estar perdendo dinheiro. Porque Sim. tá todo mundo aqui. Sim. A questão é, ao mesmo tempo que tá todo mundo aqui, é entender. Né? O que a gente trabalha muito no curso é mentalidade e autenticidade. Porque tá todo mundo aqui depois da pandemia. E aí tá todo mundo muito igual. E o que é igual não se destaca. No seu treinamento, você tenta buscar essa identidade da pessoa para Exatamente. mudar a mentalidade daí. Primeira coisa. E aí depois disso, lógico, aí vem as técnicas de oratória. Fazer um bom roteiro, não é para ler, mas a pessoa tem que saber começo, meio e fim. O curso Destravar para Gravar, ele é completo, ele não é só para você chegar na câmera e gravar. Então, é Ele isso que eu ia te falar. Tem a diferença de só falar e falar com uma estratégia, assim? total. É ser intencional, né, Alan? Uhum. Porque o que as pessoas fazem hoje? Eu tenho que postar. Vai lá e posta qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Eu não posto. Então, digamos que eu venda essa garrafa de água e que ela seja uma garrafa térmica. Então, eu não vendo só a garrafa. Né? O grande erro das pessoas é pegar, colocar a garrafa ali, colocar lá, tá? Vou colocar R$ 10, digamos que seja uma garrafa térmica, R$ 10. Onde que eu compro uma garrafa por R$ 10? Nossa, várias lojas. Aqui no centro, vou no mercado, né? Hoje tem as verdadeiras lá, Stanley da vida. Mas por que a pessoa compra uma Stanley? Se ela vai ter a mesma função de uma outra, né? Porque Ali. ela vem de uma experiência. Então, essa garrafa ela é térmica, ela é importante para a sua saúde, porque você sabe que pelo menos 2 litros de água são importantes para beber. Toda vez que eu escuto alguém falar isso, eu enfio água na minha goela, porque eu sou péssima para tomar água. Agora, no frio, pior ainda. Então, a pessoa me vende um benefício. Então, no curso, ela não vai aprender só a... Ai, vou lá na frente, vou gravar um vídeo. Né? E uma coisa que eu falo muito, vocês podem ver o jeito que eu sou bem autêntica, é trazer a sua identidade. Por acaso, hoje eu tô de blazer, porque tá frio. E eu não tenho nada contra o blazer, mas a autoridade você constrói ali nas redes sociais não é com uma foto de blazer, de braço cruzado assim, que todo mundo falou pra você que isso aqui é autoridade. Isso é ridículo. Nada contra quem cruza o braço também, mas, gente, autoridade, se você é o cara da alimentação, é gravar um vídeo lá na sua cozinha com um jaleco bem feito, trazendo o seu... Ai, mas eu falo com sotaque tal, traz o seu sotaque, brinca. Esses dias eu falei alguma coisa e eu ainda tenho uma coisinha do curitibano ainda. Eu falei não sei o que lá, eu falei tomate. Aí um amigo meu veio tirar sarro, né, brincando comigo. Como que é, Débora? Não, eu, tomate. E ele falou que eu falo um t no final. Ele, é tomate? Eu falei, não, não é tomate, é tomate. Mas, por outro lado, cheguei em Curitiba esses dias no treinamento, fui no treinamento, onde eu vi meu primo, ele falou, prima, você tá falando muito porta. E a gente não percebe, né? Falei, eu sou metade maringaense, metade curitibana. Piá. Piá, Mas trazer isso é legal, sabe por Sim. quê, Ela? As pessoas estão cansadas daquele vídeo comercial. Lógico, fazer algo bem feito, para isso tem a ver esse aqui, trazer algo legal, mas olha só, a gente está conversando, traz verdade, pessoas se conectam com pessoas e pessoas reais. E isso é transmitido, né, né, Débora? As pessoas sentem isso também, né? Quando você tá falando ali, sendo autêntico, né? Sendo autêntico. Isso que te traz a diferença. Então, no Destravar para Gravar, você aprende tudo isso. Né? Ele é um treinamento completo. Ele vai trabalhar sua mentalidade, ele vai ter técnica de oratória. Ontem mesmo uma cliente minha postou lá um vídeo treinando o roteiro com a caneta na boca, que é uma técnica trava-língua. Então, tem os exercícios trava-língua, né? Tem várias coisas. Então, sim, assim, ele vai ter bem completo. E ainda uma das coisas que você me falou, né? Que você perguntou, né? Diferente falar... A comunicação, ela precisa ser geral. Comunicação não é somente o que nós falamos. É a maneira como nós nos expressamos, o corpo, o gesto. E lógico, ter a autoridade no sentido, mais leveza. Porque senão você fica engessado. Você cria um personagem, você vira um robozão lá. Aí todo mundo faz aquela foto assim, ó. Todo mundo igual. Então, você vai ficar só olhando o seu concorrente. Mas nem vou falar muito dela, senão eu já entro direto no curso. E falar sobre, só uma coisa assim, o velho da van, ele é uma pessoa que é totalmente, não tá nem aí, né? Faz qualquer coisa lá, a gente fica, nossa, velho, o cara... Eu postei essa semana um vídeo falando sobre ele, porque lá no LinkedIn chegou... Gosto bastante de consumir os conteúdos do LinkedIn. Chegou uma matéria falando que ele foi eleito pela pesquisa lá Mind Miners
como a quinta personalidade mais influente no mundo. Olha só. Tá lá o primeiro, Elon Musk, daí tem os outros lá que eu não lembro, mas é que eu fui direto nele e eu sempre cito ele. O velho da van, ele entendeu Ele não a precisava. lógica. Primeiro, de tudo. Se ele não quisesse, não precisava. Tá bem rico o suficiente. Mas ele entendeu a lógica. O que ele fez? Ele criou conexão com as pessoas, criou identificação. Aproveitou dentro do nome velho, né? Ah, é o Que antes- velho? Aham, sou o velho da van. Nossa, isso Se aí foi uma tornou sacada popular. nervosa. Ele virou o rosto da van. Não tem como pensar em uma marca e não lembrar dele. E hoje, por que a gente fala muito de... Ah, mas não dá pra postar só a foto da garrafa lá? Não. Eu quero saber quem tá por trás dessa garrafa. E ele trouxe essa pegada muito de... ele se posicionou. Espontâneo, né? Se posicionou. Uhum. Você goste ou não goste. Ah, eu não gosto por causa do posicionamento político. Ok. Nas redes sociais você cria um senso de comunidade. Não é todo mundo que vai gostar de você e tá tudo bem. Tem gente que não gosta do meu jeito. Ah, eu não gosto do jeito da Débora, eu gosto do fulano. Tá tudo bem, segue o fulano, trabalha com o fulano. Ah, eu gosto do jeito da Débora. E é isso. Ele trouxe isso, ele se posicionou patriota, brasileiro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta... E tem uns vídeos que eu via dele, nossa, é muito tipo assim, ridículo, né? Mas a coragem que ele tem. Nossa, esse cara aí, ele tá dando... Outro cara que eu tô viciada nos conteúdos deles é o João Adib, da CIMED. Nossa, ele tá... E o marketing dele, né? Que é o Shibata lá. Eric Shibata. Eu comecei a consumir um monte de coisa. Nossa, ele era designer, engenheiro, sei lá o que, lá de aeronave. E aí ele teve essa sacada de trazer o cara... O que ele fez a revolução da CIMED, gente? Sim. Uma marca de remédios. Uma marca de remédio. Quem que ia ter o tempo inteiro aquilo na boca? Pra mim, fala CIMED, o que eu lembro? Eu lembro do batonzinho, da Carmed, mulherada, que aquilo virou uma febre. Né? Eu lembro do amarelo com o preto, a João identidade Maria, visual. né? João Maria, que ele tá... Exatamente. Então, bacana. no curso as pessoas também vão Sim. ter um pouco disso, de trazer essa questão do seu posicionamento. Ô, Débora, e como que hoje as redes sociais é muito de comparação, né? Como que às vezes a pessoa, ela tá ali, ela vai gravar um vídeo, mas ela fica se comparando com uma outra pessoa e isso pode travar ela? Como que ela pode lidar com isso, assim? Isso A comparação, né? Legal, Alana, Que na rede social tá ali, né? Todo mundo é perfeito e tal, né? Então, é o que eu prego muito, essa questão da autenticidade, porque existe uma falsa... É uma parte até meio que hipócrita. Eu falo sempre isso aqui, gente. Ó, as redes sociais, a internet como um todo, ela pode ser uma bênção e ela pode ser uma maldição. A gente precisa, como tudo na vida, ter equilíbrio. Tudo, né, Alan? Ah, vou comer... Adoro feijoada. Comi demais, vou passar mal. Comi o suficiente, tá bom. Sim. Uma faca, ela pode cortar uma maçã para você comer e se hidratar, ela pode furar Virar a uma barriga de arma. alguém e virar uma arma. Então, isso aqui também não é diferente. Então, a gente precisa entender isso e cuidar com isso, porque tem estudos que falam da comparação. Então, é o excesso de filtro, é o excesso da perfeição. Perfeição não existe. O único perfeito que existiu também, inclusive, foi apedrejado, né? Que foi Jesus. Então, perfeição não existe. Quando você passa a entender quem você é, qual é o teu propósito, daí as pessoas ficam, essa historinha de propósito. Gente, não é historinha. Por que você trabalha todo dia? Se você não souber isso na sua vida, por que você acorda todas as manhãs e vai para o teu trabalho? É o que eu falei ali do Sebrae. Tem dias que eu vou empreender para trabalhar menos, para ter flexibilidade de horário. Eu conto, vocês contam. A gente trabalha muito mais. Sim. Só que para mim não tem problema. Eu tenho uma cliente que esse tempo ela falou assim para mim, olha, eu preciso dar um treinamento para minha equipe, só que a minha loja fica aberta até a 1, eu quero que o treinamento seja das 3 às 8 da noite no sábado, tudo bem? Em Terra Rica, tudo bem. Fui com todo o prazer do mundo. Só que também no domingo, domingo eu vou acordar um pouquinho mais tarde. Lógico, você tem essa flexibilidade. Às vezes não, tem semanas aí que eu tô, né, agora os próximos, lotado de coisas. Mas eu faço com amor. Sim. E tem gente que não entende, né? Não entende. Esse bichinho do empreendedorismo que pica a gente ali, né? Parece que a sua vida é sofrida, é tudo na incerteza, mas tem um negócio ali, né? Uma liberdade. É o que você fala. Então, tem esses altos e baixos. Eu não quero mais empreender, porque às vezes eu fui fazer um trabalho para um cliente, né? E aí ele começou a falar, fulano, beltrano, né? A empresa X, esse currículo aqui, esse cargo dele aqui, tal.
Então, ó, ele não está correspondendo. Ele ganha 17.500, mais cartão alimentação, mais convênio deu. Opa! Se você for ver, é mais cômodo, não é? Entre aspas. Só que você tá ali. Agora, quem busca essa questão do empreendedorismo, ele busca uma causa. Ele tem que ter uma causa maior. Por que eu acordo todos os dias? Eu tenho essa clareza. Eu gosto de ensinar, eu sempre fui de ensinar. Então, eu quero... Alan, se você fizer o trabalho comigo, eu quero ver você decolando nos vídeos. O meu prazer vai ser falar, o cara tá voando. E quando a gente ensina, a gente aprende mais também, né? Muito. Então, eu vejo que é bem, bem nessa linha, assim, de se superar todos os dias, ter esse propósito. E aí, quando você tem essa clareza, tem propósito, você não precisa ficar muito preso na opinião do outro. Porque, no final das contas, é o que eu sempre falo, nos meus treinamentos, dia 10, que é aquele dia que os boletins vai tudo caindo, ninguém chega lá, oi, Alan, tudo bem? Vim aqui na sua casa, me dá 5 boletos para pagar. Não, ninguém fez isso. Então, agora você vai ficar se preocupando, o mundo mudou. Os hábitos de consumo das pessoas mudaram. A pandemia ela veio para comprovar isso. Sim. Antigamente, eu queria comprar lá a camisa do Corinthians. Onde que eu ia, Na loja. Quero comprar outra mesmo, porque o Corinthians é sofredor, né? No meu aniversário eu quero comprar outra. No Shopping Timão, coloco meu nome lá. 3, 4 dias tá na minha casa. Eu adorava ir no shopping. Hoje eu passo longe. Só quando eu quero uma coisa muito rápido. E o celular, hoje, ele é uma ferramenta de trabalho, né? De trabalho. Se você ficar perdido, que nem você falou aquela hora, né? Tem que tomar cuidado também com o celular, né? Porque daí você se perde, né? Tem que ter foco, né, ali, Exatamente. Né? Ô, Débora, e você acha que todo mundo tem como se treinar essa questão de se comunicar melhor, assim? Ou você acha que tem pessoa que não é pra isso mesmo? Todo mundo pode. A comunicação é treinável. A comunicação é treinável. Eu sou prova viva. Eu era uma jacu da capital. Assim como qualquer coisa na vida. Tudo é treino. Eu preciso, lógico, me dedicar. Eu preciso me desafiar. Tanto que nos meus treinamentos, no Destravar para Gravar, online, quando eu faço presencial, eu lanço esse desafio. Infelizmente, é a minoria que aceita. Mas essa semana mesmo, em uma empresa que eu fui fazer, a hora que eu estava indo para casa, a mulher me mandou o vídeo. E foi muito legal a fala dela. Ainda ela pegou e falou, ela mandou um áudio depois. Eu falei para ela, primeiro, obrigada por ter aceito o desafio. Porque não é desafiar o outro, não é pro outro. É quando a gente pensa na gente. Se você parar, você tem que ser meio egoísta, tem horas. É por mim, é o que eu quero fazer. É o que o velho da van fez, perdão da palavrão, coloca um pi aí depois, foda-se o pensamento dos outros. Né? Então, é o que eu quero, eu sei muito o que eu quero. Quando eu tenho essa clareza do que eu quero, ontem, ouvindo o Eric Shibata, ele fala que eu quero uma cor diferente para a CIMED. O João Adib falou. Aí ele falou, vamos desenvolver aqui, dele desenvolveu um novo... Que é a cor amarela, né? Forte, né? Amarelo com preto. Daí ele falou, bom, Eric, agora você vai apresentar para a diretoria. Aí disse que foi, apresentou tal. A maioria detestou. Daí disse que ele voltou, daí ele falou, João, não deu certo não. O pessoal mais conservador tal, não gostou. Falaram de um azul com dourado, uma coisa mais clássica. Aí o João Adib falou assim, faz o amarelo com preto. Eu sou diferente, ele falou. Eu não quero... E aí tem uma fala do Eric, que ele fala assim, eu não quero ser igual ao meu vizinho. Não estou menosprezando o meu vizinho, mas eu não quero ser igual ao meu vizinho. E aí hoje, o que acontece aqui nas redes sociais? Tá todo mundo igual. Tem que fazer assim. Tem que segurar o microfone assim. Até esses dias um amigo meu falou, mas por que as pessoas seguram o bendito do microfone de lapela assim? Porque virou moda. Coloca aqui, então. Pelo menos você vai ser diferente. Então, eu sempre priorizei essa pegada diferente, lógico, e dentro de cada personalidade, tá? Eu tô falando que eu sou mais dinâmica. Isso quer criar um padrão, né? Mas não existe padrão porque todos nós somos diferentes, né? Exatamente, perfeita a sua fala. Nós falamos que Deus ele é tão perfeito. A gente tem uma digital única, ninguém tem uma digital igual a sua. Ninguém tem igual a íris do seu olho. É só sua. Então, por que as pessoas não trazem essa originalidade? Lógico, existem perfis parecidos. Mas eu sempre me faço essa pergunta, quando eu vou colocar um produto meu para divulgar. Por que as pessoas comprariam de mim e não comprariam da outra? E não no sentido de, que raiva da outra. Pode ser que... Porque eu me identifico. Porque eu crio conexão. Porque o Alan me passou confiança. Porque o Alan me passa confiança no trabalho dele.
Por que todo lugar que eu vou, que eu brinco, né? Eu falo, ó, não sei se os meus clientes que eu tô indicando estão procurando. Não, for procurando. Porque eu confiei no trabalho de vocês. Sim. Porque vocês passam isso na excelência. E aí, Uhum. como que a gente traz isso para as redes sociais? Então, tudo isso as pessoas vão Sim. aprendendo a destravar para gravar. Então, falar em destravar para gravar, Ivan, coloca aí na tela aqui para quem quiser acessar, né? A gente tem o QR Code da Débora. A gente super recomenda, gente, vocês visitar lá a landing page dela, ver certinho lá, porque é um curso que realmente que vai ajudar mesmo, vai fazer de total diferença, né? Para quem tem essa dificuldade, né? Ô, Débora, e tem alguma história curiosa de algum aluno, assim, que você viu uma mudança, assim, que você queira compartilhar com a gente? Que era muito travado também, assim, que você viu a... Ah, tem vários, né? Mas vou pegar assim até um mais recente, que é o Silvio. O Silvio, ele é diretor comercial da Cooper aqui em Maringá, né? Que é Maringá, mas é todo país que é cartão, alimentação. Né? O Silvio, ele é um baita de um líder, um profissional excepcional. Tem um histórico, eu acho que ele ele veio de Santos, morou na Bahia, ele era da Sodexo. O cara fala sobre liderança de maneira, assim, maravilhosa. E aí, o Petrojan, que é um colega meu, conhecido meu, me apresentou o Silvio. Falou, Débora, o Silvio, ele tem buscado essa questão do posicionamento dele nas redes sociais. Então, eu trabalho muito com isso também, tá, Alan? Então, além do Destravar para Gravar, trabalho muito com empresários que querem se colocar, porque hoje, assim como o velho da Van, o João Adib, porque a gente fala assim, o seguinte, né? Não posso colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, criar essa identidade, não, eu quero continuar na minha empresa, mas eu quero criar, sei lá, quem sabe, um outro produto, né? Vender uma mentoria. Então, né? Ele me procurou, a gente conversou, bateu um papo, porque ele falou, não, eu gosto sobre esse tema de liderança, eu quero ter um posicionamento nas redes sociais. E ele tá voando no Instagram dele, no LinkedIn. E até esses dias eu fui em uma reunião que teve aqui em Maringá, uma palestra, estavam 2 colaboradores dele, o do marketing, o Alisson, ele, Débora do céu, o que você fez com o Silvio? Eu falei, por quê? Ele falou, nossa, ele não sabia tirar uma foto. Hoje ele tira foto, ele grava vídeo, e é muito legal ver. Ele criou, lógico, tudo isso ele aprendeu tudo mesmo. Ele criou quadros, então toda manhã ele posta a rotina dele. Tem a mesma música, ele fazendo o café da manhã dele, porque ele treina, faz um monte de coisa lá pra esposa, pra filha. Aí sempre no final ele tem uma mensagem que ele escreveu à mão ali. As pessoas, ele falou, Débora, as pessoas me pedem. Teve um dia que eu falei, as pessoas me pedem, mas você não colocou tua rotina hoje de manhã? Isso é gratificante, né, Débora? Nossa! Você vê que, assim, você pôde ajudar uma outra pessoa, né? E os vídeos dele, ele fez um vídeo agora no Dia das Mães, no carro. O vídeo, eu não sei dizer agora, mas foi no orgânico. O vídeo dele chegou a 23 mil visualizações. Comentário, 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 comentário. No orgânico. No orgânico. Olha. Porque lógico, ele tem a facilidade para contar histórias. Ele trabalha muito com a pegada da narrativa. O formato dele, dos vídeos dele são narrativos. Mas o vídeo, assim, parou no carro, gravou e ele falou, cara, eu nunca pensei nisso. E ele falou, é viciante. Onde eu tô, esses dias eu falei, ó, você vai para São Paulo? Faz isso, isso, isso. Ele fez um vídeo muito legal tomando café na mesa do hotel lá, coisa que às vezes nem eu faço, na mesa do hotel lá tomando café. Então, muito legal. É isso, as pessoas trazendo, pô, o cara é um baita líder, tem um conhecimento gigantesco. As pessoas que trabalham com ele conhecem ele, nos eventos de network conhecem ele, mas agora ele podendo levar a mensagem dele para muito mais pessoas, aquilo que eu falei no começo. Tem gente que tem muito conhecimento, mas está presa ali por medo do julgamento dos outros, por excesso de autocrítica, não transmitindo a mensagem que poderia ajudar muitas pessoas. Sim. É muito importante essa parte a gente falou, né, de achar a identidade, né? Exatamente. E hoje o Destravar para Gravar, ele é mais para empresários ou para pequenos empreendedores também? Às vezes quem nem é empresário e está vendendo alguma coisa, todo mundo. Porque é o que eu falei, ele não é, ao contrário de muitos cursos que você aprenda a gravar vídeos, ele vai aprender o todo ali. Tem todos os módulos. No módulo ali ele vai aprender a criar um calendário de conteúdo, a ter constância, ele vai aprender sobre mentalidade, ele vai aprender a usar a inteligência artificial para ajudar ele a criar roteiros. Isso, ele vai aprender técnicas de oratória, então isso vai servir para ele apresentar um trabalho da faculdade, da pós-graduação, se ele tem vergonha, porque tem muito isso, né? Ai, morro de medo, eu tenho que fazer um trabalho, meu Deus, eu sei falar, mas chega lá na hora, Ajuda nisso também. Ajuda nisso.
Ou o cara, o Silvio mesmo falou, Débora, tem funcionário meu que às vezes ele tem que ir lá, ó, amanhã você vai ter que fazer uma apresentação lá pro fulano. O cara nem dorme à noite. Então, ele vai te ajudar nisso também. Então, Bacana. colaborador, empresário, jovem, mais experiente, quem quiser. E se o empresário quiser adquirir também, ele pode passar para o funcionário, ele para ajudar também. Isso aí também faz Pode. parte, né? Faz parte. Sim, Faz parte. bacana. E, ô Débora, então, pessoal, tá aqui o QR Code. Acessa lá o curso da Débora, muito bom. E Débora, você, além do curso, você presta algum outro tipo de trabalho? Como que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Sim, a minha empresa é de treinamento e consultoria, tá? Então, como eu já falei, além do Destravar para Gravar, que ficou mais voltado, tem vários outros produtos. Então, eu tenho uma mentoria que é específico só de media training. Ah, não quero aprender os vídeos, mas eu quero um treinamento para minha equipe para desenvolver elas na parte da comunicação. Eu trabalho com consultorias e treinamentos para desenvolvimento de comunicação corporativa, que é Bacana, hein? bem diferente daí, né? Então, é assim, por exemplo, uma coisa é falar sobre comunicação, falar sobre programação neurolinguística, falar sobre desenvolvimento, é legal, e isso a gente a gente dá uma pincelada inicial, mas é entender a realidade da empresa. Então, a empresa está lá com um problema de comunicação interna entre os setores. Tem a fábrica, tem a área meio lá, que é o comercial, o marketing, né? E para chegar no cliente, ruídos na comunicação. Então, eu desenvolvo todo esse trabalho de investigação, de consultoria, de treinamento, né? Então, qualidade de atendimento ao cliente, o que gera a experiência do cliente. Então, Bacana. tudo que for desenvolvido, planejamento de marketing, né? Porque, assim, as pessoas falam muito assim, o marketing digital. Para mim, eu sou filha de Kiso, né? De Rafael Kiso. Então, eu falo assim, não é marketing digital, é marketing no ambiente digital. Marketing, ele é marketing desde lá de Kotler, lá com os fundamentos, tudo aquilo. É saber a melhor estratégia para o Instagram, a melhor estratégia para o LinkedIn, a melhor estratégia para o WhatsApp, a melhor estratégia para o networking, para o tete-a-tete. Nos meus treinamentos, eu sempre falo, como que anda seu networking? E eu faço isso para mim, às vezes, quando eu tô lá atolada de trabalho e não consigo participar de um evento, uma palestra, opa, eu tô errando. Então, o digital, ele não vai substituir outras coisas, ele é uma parte do guarda-chuva do marketing, né? Então, ele vai ajudar. E o destravar para gravar, ele seria ou não tem nada a ver? Tipo assim, o destravar para gravar a pessoa poderia fazer e depois te chamar para fazer essa consultoria lá ou Pode. dependente ali? Até porque Depende. Aham. ou no Destravar para Gravar ele vai aprender muitas coisas ali, mas às vezes ele quer algo na prática. Quem mora aqui na região, quem não mora na região também, não tem problema que eu viaje. Mas a gente fez o Destravar para Gravar, foi bem legal, foi um pontapé inicial, mas a gente sentiu que ainda falta um pouquinho mais. Sim. Pode chamar. Sim. Que... Então, pessoal, você que é da região de Maringá, tudo quer entrar em contato com a Débora, tá aqui o QR Code, né, no Instagram dela. Entra lá, manda uma mensagem no direct para ela lá que ela vai explicar para vocês certinho. E Débora, só assim, fugir um pouco aqui da rotina. Você tem algum hobby? Eu gosto de treinar. Treinar é o hobby. E viajar. É. Eu falo assim que hoje eu trabalho muito para poder viajar mais. Como eu já falei lá no começo lá, eu sou apaixonada por praia, eu ainda vou morar em uma cidade com praia. Aí. Então, sempre que eu posso, esse ano mesmo, tipo, final de ano, começo de ano já fui em março, agora em agosto já tenho outra viagem já programada. Então, é uma coisa que eu sempre tiro para falar assim, é 5 dias que eu me carrego de volta, então... Mereço, né? Carregar energia. Mereço, exatamente. Ou às vezes, assim, até uma viagem para um treinamento. Eu fui o mês passado para Curitiba lá, em um treinamento de autodesenvolvimento, que foi uma imersão. Foi, além de me ajudar, conheci pessoas maravilhosas lá, você volta renovada. Então, Sim. viajar e treinar. E aí, assim, mas até esses dias uma pessoa falou para mim, mas você treina todo dia. Vejo fotos sua na academia, mas é tão magrela. Eu falei, gente, eu treino para essa minha saúde. Eu nem tenho pretensão nenhuma de ficar, nem é meu biótipo, eu sempre vou ser magrela. Mas para mim, é o que eu falei lá no começo, Alan, é uma questão de disciplina. Primeiro, para minha saúde, e me dá aquela sensação assim, tô bem comigo, vou manter essa disciplina. Nosso corpo é nosso templo, né? Exato, porque tem isso, né? Se você não tá bem com você, como é que você vai produzir? Sim. E Débora, você tem alguém, assim, no mundo do empreendedorismo ou não, assim, que você admira muito? Eu sou fãzaça do Flávio Augusto. Flávio Augusto. Eu gosto muito da forma que ele fala. Se eu pudesse, assim, acho que de algumas personalidades que eu acho que das primeiras que eu gostaria de conhecer o Flávio Augusto. Eu gosto Flávio bastante Augusto? dele. Falando em Flávio Augusto, você coloca o feijão
Por baixo ou por cima? Por baixo ou por cima? Olha que louco que eu... Olha agora o que eu vou falar. Eu vou surpreender vocês. Não coloco nem por baixo nem por cima, eu coloco do lado do arroz. Ô, louco! O Flávio Augusto fala que é um pecado colocar o feijão por baixo, né? É, Tem que ser eu já por vi essa cima. fala dele. Ó, você viu? A pessoa é autêntica até na hora de fazer o prato, né? É verdade, sabia? Eu coloco assim o arroz, coloco feijão preto, que eu só como feijão preto, como Ah. boa curitibana. A carne, né, que geralmente é frango. E aí todo mundo ri de mim. Débora, qual que é a sua comida preferida? Carne moída, gente. Eu amo carne moída. E a salada? Não coloco nem por baixo nem por cima. Ai, que loucura. E ele volta e meia aparece nos stories dele, o Dele, pessoal né? lá falando do arroz, do feijão. Ó, e ele é uma prova também de quanto ele mudou. Você E ele pode... era de Curitiba, né? Ficou muito tempo morando lá em O Curitiba. Flávio lá. Augusto? Flávio Augusto, Sério? WhatsApp. Ele ficou muito tempo em Curitiba. Olha, não sabia. É. Não sabia, não. Mas eu vi agora falando do rebrand dele, da imagem dele. Você viu como que ele Ele mudou? emagreceu. Você tá doido? Eu vi lá um documentário com o roupas. Kaique, do primo lá, que fez com ele lá. Você tá doido? O Flávio Augusto é muito diferente. Cara. Muito diferente. Muito diferente. E aí as pessoas. E aí a gente comunica através da nossa imagem, né? E assim, não é questão de ser perfeito, tá? E a perfeição. Mas é você estar bem com você mesmo. Né? Você trazer isso. E não tem como, gente. Faz diferença. Pode. Eu não tô falando pra você comprar roupa de grife e tal, mas a nossa imagem. Nós somos a nossa melhor marca. Muito antes das pessoas comprarem o nosso produto ou o nosso serviço, elas compram a gente. Uhum. Quando nós entramos em algum lugar, a nossa aparência, ela são nos... Hoje nem existe mais isso, tá? Antigamente falava que era até 7 segundos para a gente ter uma primeira impressão. Hoje são milésimos de segundos para a gente ter uma primeira impressão das pessoas. Da mesma forma que nós julgamos, nós somos julgados. Então, isso traz muita credibilidade. E volto a falar, não precisa colocar um blazer e cruzar o braço. Talvez a tua autoridade vai ser se você é um chefe de cozinha com uma roupa bem alinhada. Se você é um professor de academia, muito bem barbeada, a moça com o cabelo preso, com a roupa da academia, com a tua logo. Isso é autoridade. É trazer a tua vivência, a tua autenticidade. Eu uso blazer, mas ó, meu blazer, eu uso uma pulseira em cima, eu tô de coturno e tá tudo bem. O problema é que as pessoas começaram a encaixotar umas às outras. E isso não rola. Mas a nossa imagem, ela vende sim, né? E aí, lógico, consequência. Depois de 5 minutos que a tua aparência é legal, nossa, o Alan, um cara bonito, bem arrumado, é aquilo que você comunica através da sua fala e do seu gesto também. Porque tem pessoas que falam, mas tá com a cara assim, né? E aí, depois, o comportamento dela, né? É que tem que corroborar com tudo aquilo. Sim. Débora, final do nosso bate-papo, quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, né? Separado esse espacinho para vir fazer esse bate-papo com a gente. Você que viu que nosso bate-papo tem as redes sociais da Débora aí para você entrar lá. Lá tem tudo, tem lá os links lá, todos os treinamentos dela, contato dela. Então entra lá, não esquece de seguir a Débora lá no Instagram também para você ficar por dentro de todas as dicas que ela vai dando nos stories, tudo isso é muito bacana. E Débora, muito obrigado. Você quer deixar uma última mensagem aí para quem está te vendo? Eu que agradeço, Alan e Johan, pela oportunidade, né? Mais uma parceria junto com vocês. Agradeço por vocês aí estarem acompanhando, como o Alan já falou, me acompanhem lá. Tento sempre trazer uma rotina leve, né? Um conteúdo profissional, mas com leveza, trazendo essa pegada mais humana. Né? Às vezes parece, o que a Débora está falando? Às vezes uma outra coisa. Porque você não precisa falar só de trabalho para vender. Trazer um pouco da sua realidade. Também não é trazer sua intimidade. Trazer um pouco desse humanizado. Eu já consegui cliente por, às vezes, eu simplesmente compartilhar algo meu pessoal, não de religião, mas de fé. A pessoa me seguiu por causa daquilo que viu. Depois de 6 meses, me contratou para dar treinamento para a empresa dela. Eu fiquei 2 anos dando treinamento para a empresa dela. E ela falou assim, aquela palavra que você falou aquele dia serviu muito para mim. E eu passei a admirar você por aquilo. Então, quando você traz isso, você se torna referência, né? Você traz valores, né? Traz valores, né? E o que eu falo para todo mundo sempre, a comunicação é treinável e seja real, seja autêntico, seja você mesmo. Lembrando que ser você mesmo não é sair falando qualquer coisa sem filtro. É tendo prudência, né? Sabendo entender que tem gente que gosta do feijão preto, tem gente que gosta do feijão marronzinho, tá tudo certo, mas se posicione, porque se você não se posicionar na sua vida, você vai ver pessoas com conhecimento muito menor do que o seu, decolando, e você vai ficar na arquibancada da vida aí de mimimi chorando, porque o mundo mudou.
É isso aí, ó. Débora, brigadão. Eu que agradeço. Deus Alan. abençoe sempre. Amém. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.